Boa noite, todas e todos. Estamos aqui novamente reunidos para esse ciclo de palestras, aulas sobre os desafios do desenvolvimento brasileiro pós-Covid-19, que é um esforço conjunto do Núcleo de Estudos Estratégicos sobre Democracia, Desenvolvimento e Sustentabilidade, da UFABC, com a Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo. Muito felizes que hoje é a nossa 7ª aula, palestras. Hoje temos um convidado muito especial, que é o professor Ricardo Amorim, que vai tratar do tema Indústria e Desenvolvimento. Eu vou falar um pouquinho do Ricardo, né? Vocês estão em super boas mãos. Ricardo é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade de São Paulo, mestrado em Ciências Econômicas pela Unicamp e doutorado em Desenvolvimento Econômico pela mesma instituição. Fez pós-doutorado no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Ele já foi pesquisador do IPEA, diretor para Inclusão Produtiva no Ministério Social e de Combate à Fome, foi especialista em análise econômica da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que é um órgão ligado ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Atua na docência como professor pesquisador, já foi professor pesquisador no Mackenzie, na FACAMP, na Pontifícia Universidade Católica. Atualmente é professor visitante na Universidade Federal do ABC e pesquisador do NIDS, né, desse nosso núcleo de estudos estratégicos em democracia, desenvolvimento e sustentabilidade. Então, como vocês veem, é um especialista com relação ao tema da aula de hoje, que eu tenho certeza vai ser muito instigante. Eu espero que ele traga aí novos horizontes para a gente pensar um tema tão relevante como o desenvolvimento econômico. Bom, Ricardo, deixo a palavra com você. Patrícia, muito obrigado. Boa noite a todos. Patrícia é sempre muito generosa na apresentação, né? Bom, o tema é um tema instigante, a Patrícia tem razão. Já consome todo o meu período de pesquisa de vida e, portanto, eu acho que a gente vai ter uma discussão que vai envolver todo mundo. Mas primeiro eu queria agradecer. A primeira coisa eu queria agradecer à Escola do Parlamento. Esse é um evento muito especial para nós, essa oportunidade de poder discutir com vocês coisas que estão pujantes no nosso momento histórico, no nosso momento de vida, traz sempre uma alegria muito grande para a gente que está na universidade tentando pensar isso e discutir com todo mundo que está vivendo esse dia a dia, que não está sendo simples nos últimos tempos. Bom, segunda coisa, queria agradecer também o Bruno, que está aqui fazendo Libras para nós, uma coisa bastante complicada, eu acho muito bonito, mas eu não entendo nada. O Pedro, o Márcio, que tem nos assessorado nessa construção dessas aulas, com muito carinho, com muita generosidade. E a Patrícia. A Patrícia é sempre muito, muito paciente, muito alegre, sempre com um sorriso muito bom para a gente, sempre trazendo coisas novas. A aula dela foi muito legal. E aí me deu mais coragem para falar com vocês. Mas sobre o nosso tema, gente, qual é a nossa história hoje? Nossa história é tratar de industrialização e desenvolvimento. Esse tema é um tema que traz muitas possibilidades de abordagem diferentes. Eu podia falar com vocês sobre questões conceituais, sobre questões teóricas, sobre como é que os autores veem o relacionamento disso tudo na história dos países, como é que isso poderia acontecer de maneira comparativa entre vários países, quem conseguiu já chegar lá no desenvolvimento, e nós que ainda estamos patinando, sem conseguir sair muito do lugar. Enfim, podia ter várias abordagens. Mas eu prefiro fazer uma abordagem histórica com vocês. Eu acho que vai ser mais interessante se nós conseguirmos olhar como é que nós chegamos nesse momento. Como é que nós evoluímos de um país que exportava café para nos tornarmos uma economia industrial bastante importante, bastante interessante, bastante invejada até pela maioria dos países do mundo. Para quem imagina que o Brasil tem grandes problemas, eu queria contar para vocês, nós somos um dos poucos países do hemisfério sul, se não o único até pouco tempo atrás, que tinha uma indústria de bens de capital, uma indústria de máquinas e equipamentos. Isso não é nada fácil. Isso é uma coisa bastante difícil de ser construída e bastante difícil de ser integrada na cadeia produtiva de um país. E nós tínhamos. Ainda temos, mas já não é tão poderosa como já foi no passado. De qualquer modo, para a gente entender isso, eu queria colocar para vocês essa proposta de trabalho aqui que vocês estão vendo no nosso sumário. Essa telinha que deve estar do lado ali. Ah, desculpa, eu esqueci de pedir para o Pedro. Pedro, por favor, colocar a nossa apresentação lá. Ô, Pedro, obrigado.
Então, como a gente falou de Estação de Desenvolvimento, e essa é a minha proposta para a gente discutir hoje. A gente vai dar uma olhadinha histórica nesse processo, gente, começando pelo comecinho do século XX, falando um pouco da industrialização brasileira, mas isso de maneira um pouco rápida, só para a gente entender a construção dessa indústria. Como é que a gente transformou o Brasil de um país primário exportador num país industrial. Nós vamos depois nós vamos contar, a partir do item 3, como é que isso começa a ter problemas, como é que isso começa a balançar, como é que a gente sofre com a fragilização da nossa indústria crescentemente desde os anos 80, como é que no item 4, né, como é que a gente, nesse novo século, teve uma esperança muito grande de retomada de um crescimento vigoroso, de retomada da nossa indústria, a gente chegou a reconstruir a nossa indústria naval, o que é uma coisa que seria fantástica se ela estivesse em pé ainda, e depois entender a crise atual e, principalmente, dado o nosso curso, quais são os desafios que a gente tem que enfrentar. Quais são os desafios que nós, que agora estamos adultos, temos que tentar resolver para entregar um país melhor para as próximas gerações. Essa é a minha proposta de hoje. Bom, para isso, gente, vamos falar rapidamente daquele comecinho que eu falei para vocês. O começo do século XX é marcado por mudanças muito importantes nos países ricos. Nós temos os países ricos, eles estão saindo já de uma segunda revolução industrial, de uma indústria agora que já deixou muito para trás aquela história de máquina a vapor. Nós estamos falando de novas energias, eletricidade, petróleo. Nós estamos falando de indústrias muito pesadas, indústrias grandes, de grande escala, que estão agora dominando o cenário dos países mais ricos. Nós não estamos falando mais só da Inglaterra, nós já estamos falando de França, de Alemanha, de Estados Unidos, o Japão vem logo em seguida, até a Rússia começou a ensaiar uns passos nesse sentido. Então, nós estamos falando de uma mudança muito importante naquele começo do século XX, com indústrias de grande escala, com processos muito mais modernos do que o do começo da indústria, acontecendo e ganhando dimensão. Eu coloquei umas fotozinhas aqui só para a gente ter uma ideia. Nós estamos falando da indústria automobilística que começa a nascer na linha de produção fordista no início do século XX, nos Estados Unidos, as indústrias de locomotivas, as indústrias têxteis que mudaram completamente de patamar, mas tem muito mais coisas aí. Mas eu queria chamar a atenção que, portanto, é uma mudança tecnológica importante. O que nos interessa saber é que nós também nos transformamos. Nós, países primários exportadores, no nosso caso especificamente, nós éramos exportadores de café, nós também começamos a ter uma indústria. E uma indústria grande, surpreendentemente grande. Nós estamos falando de uma indústria, segundo o professor Sérgio Silva, que ela não começa pequena, como a gente poderia imaginar. A indústria brasileira, ao contrário do que a gente poderia intuir, ela já tem, na sua maior parte da sua produção, e na maior parte dos seus empregados, na maior parte do valor adicionado pela indústria, baseado em indústrias de grande porte. Que interessante, não é? Olha essa foto. Essa foto é de uma fábrica de tecidos de juta, no interior de São Paulo. Veja que interessante, olha o tamanho dessa fábrica. Com vários operários, claro. Isso é uma fábrica grande de tecido de juta. Tecido de juta para quê? Para fazer sacos de café. Os sacos de café onde embalávamos o produto e mandávamos para fora. Então, já que nós exportávamos tanto, precisávamos de uma indústria grande para produzir os sacos que deveriam embalar o nosso produto de exportação. E fizemos. E não é só isso, gente. A Brahma e a Antártica, as famosas Brahma e Antártica, são indústrias desse tempo também, plantas muito grandes. Mas não só elas. Temos várias indústrias naquele momento que crescem, nascem e vão tomando conta da produção industrial brasileira, que não é pequena, já é grande. Já é grande em termos de unidades fabris. Mas reparem só, essa indústria, gente, ela não é capaz de sozinha dinamizar a economia. O exemplo da fábrica de juta pode ser muito rico. Por quê? Porque ela depende do sucesso do café. Nesse momento, a indústria brasileira do começo do século XX, embora grande, ela é pequena para o conjunto da economia. Entendem? O que eu quero dizer com isso? Que se o café vai bem, nós temos renda na cidade, nós temos salários pagos, porque agora, inclusive, a mão de obra do campo já é assalariada nos cafezais. Nós temos uma mão de obra assalariada no campo e na cidade que demanda produtos. Se o café vai bem, esses salários são pagos, as rendas são devidamente dadas às pessoas que merecem, e resultado da brincadeira, nós temos uma demanda contínua e constante nessa economia. E crescendo, conforme o café cresce. Resultado da brincadeira, lá vai bem. Se o café vai mal, se o café começa a ter problemas de preço, de vendas lá fora, a renda já diminui no café.
salários já são menores, menos demanda, a economia vai mal para a quantidade de pessoas que podem pagar pelos produtos que querem comprar. Resultado da brincadeira, a indústria também vai mal. A indústria, nesse momento, no Brasil, ela depende do café. O ciclo é determinado pelo café. O ciclo vai bem, a indústria vai bem. Se vai mal, a indústria vai mal. Ela não manda ainda. Ela é uma extensão da dinâmica econômica do café. Mas, de qualquer modo, ela está lá. As cidades já começam a crescer, as cidades começam a tornar importantes nesse momento. Isso é importante até no sentido cultural. Veja só, o Brasil começa a mudar de cara também. As cidades se tornam tão importantes e tão grandes, falando de São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente, Centro-Sul, em que nós percebemos, por exemplo, uma classe artística que começa a reler o Brasil. Isso é uma coisa muito importante do ponto de vista de como é que o Brasil se enxerga, como é que o Brasil se entende, como é que o Brasil se vê, se conceitua e se percebe. E nós começamos a ver isso já no começo do século XX. Mesmo esse congresso feminista, que embora aqui seja data de 31, para ele acontecer, significa que as mulheres das cidades do Brasil, principalmente das cidades de Rio de Janeiro e São Paulo, são mulheres que já estão se organizando para conquista de direitos. Imagina isso nas fazendas de café há 50 anos atrás, em 1800 e alguma coisa. Ou seja, é uma transformação muito importante que está acontecendo no Brasil já nesses anos, mas restrito a esse Centro-Sul, restrito a essas cidades grandes, restrito a essa região rica, que até pouco tempo atrás era cafeicultora. Ainda é cafeicultura, estamos no começo do século XX. Ainda é cafeicultora. O resto do Brasil, gente, é um pouco disso que a gente está vendo aqui em Canudos. Algumas fotos que eu trouxe só para a gente ilustrar. O que nós temos aqui? Nós temos uma situação de pobreza muito grande da maior parte da população e com um controle muitas vezes violento por parte do Estado. Bom, enquanto o Centro-Sul está se movimentando na direção da indústria, se movimentando no sentido da modernização, nós vemos o resto do Brasil relativamente estagnado, é muito forte, mas relativamente atrasado, não consegue acompanhar o avanço que está tendo as regiões antigamente até agora cafeicultoras do Brasil. E não é só Canudos, tá, gente? Tem várias guerras. Tem a Guerra do Contestado, tem aquele problema que o livro da Raquel de Queiroz, o 15, mostra com muita clareza, que é aquela migração das secas para as cidades nordestinas, para as capitais nordestinas, e as pessoas ficam presas em campos de concentração, onde são colocados os pobres que tentam chegar na capital, são pobres que estão fugindo de uma miséria e da fome. Enfim, nós temos muitos problemas sociais ao longo do Brasil que claramente são problemas de um país muito atrasado, muito pobre, muito sofrido, muito diferente do que está acontecendo na região Centro-Sul. Bom, mas se nós vamos com essa economia avançando, essa economia do Centro-Sul, não industrializando, mas crescendo em termos industriais, se as cidades vão se tornando importantes, e tudo porque o café também está expandindo, o café está indo bem, isso começa a ir mal, ainda no começo do século XX. O que nós temos aqui? Bom, gente, nós temos a Primeira Guerra Mundial, nós temos a Revolução Russa, mas o que eu vou dar destaque aqui para a gente é a crise de 29, ou o crash da Bolsa de Nova York, ou a crise das crises, como vocês quiserem chamar. Eu vou chamar de crise de 29. Essas fotos mostram um pouco do que está acontecendo ali nos Estados Unidos, mas esse é um fenômeno mundial. Inclusive, a Europa sofre muito com essa crise. Há uma paridade no tempo, paralelismo no tempo entre a crise americana e a crise europeia, que transborda para os demais países e, claro, nos atinge. Aqui nos Estados Unidos, a gente vê, por exemplo, essa foto mais à esquerda, são fotos de desempregados procurando emprego em Los Angeles, nos Estados Unidos, um desespero. A foto do meio são as pessoas desesperadas em Wall Street buscando recuperar seu dinheiro perdido, tirar seu dinheiro dos bancos. Os bancos estão quebrando. E aqui a última foto dessa mulher, são uma série de fotos, na verdade, uma série de fotos muito famosa, que mostra uma mãe, seus filhos expulsas, todos eles expulsos da fazenda, que era deles. Questão de hipoteca, não paga, o banco cobra. Nós temos muitos problemas aqui nesse momento para toda a população americana, toda a população europeia, e é claro, eles são os nossos maiores compradores de café. Se eles vão mal, nós vamos mal. A nossa indústria começa a ir mal, a nossa indústria começa a perder demanda. Bom, o interessante é que quem nos ensina são grandes mestres como Celso Furtado, Maria da Conceição Tavares e o próprio professor Francisco de Oliveira, nos ensinam que, olha, esse momento, apesar de uma crise imensa, significou uma ruptura que levou o Brasil para um outro patamar.
Que patamar é esse? Um patamar em que o Brasil deixou de crescer industrialmente, ou seja, a indústria deixou de crescer apenas para, aos poucos, se tornar o grande motor da economia brasileira, para se tornar grande setor que vai dinamizar nossa economia nos anos futuros. Como é que é isso? Bom, alguém já deve ter comentado com vocês essa discussão. Celso Furtado vai nos ensinando que quando nós temos essa crise, e logo depois nós temos a Revolução de 30, com Getúlio Vargas chegando ao poder, o novo governo, ele se vê, de certo modo, um problemão nas mãos. Qual é o problemão nas mãos? Está tudo em crise. O principal motor da economia brasileira está falhando, que é o café. Sem demanda, não tem como vender. E mesmo que o que tenta ser vendido é a preços muito baixos, porque a demanda caiu muito lá fora. O resultado disso é que o governo começa a tomar atitudes para tentar fazer com que a economia, pelo menos, se mantivesse seus fluxos nos níveis mais aceitáveis. Senão era crise completa. Inclusive, deslegitimando a Revolução de 30. Legitimando o pessoal que tinha tomado o poder com Getúlio Vargas. Então, o governo faz um esforço de tentar manter a circulação monetária na economia. E como é que ele faz isso? Celso Furtado ensina. Ele começa a comprar café. Os famosos cafés da destruição, lembra? Comprávamos toneladas e toneladas de café sobrante que começamos a queimar. Não dava para exportar. Não dava para exportar quase nada daquilo. Chegou-se uma época que nós tínhamos 40% para venda do café. Imagina, 100 toneladas produzidas. Imagina. 100 toneladas produzidas, vendíamos 40, nós guardávamos em estoque 30 e queimávamos outros 40. Chegou nesse nível. Ou seja, nós comprávamos café para destruir em grande quantidade. Tem filmes que mostram pilhas e pilhas de café enormes sendo queimadas. Gente, mas qual é o efeito disso? O efeito disso mais importante é que nós temos a manutenção da renda do país. Não no mesmo nível, cai um pouquinho, é claro, mas nós mantemos a circulação monetária do país em patamares relativamente elevados para uma crise daquele tamanho. O que nós estamos falando? Nós estamos falando que o governo, ao comprar café e tirar de circulação, destruí-lo, ele pagou os produtores de café. Os produtores de café continuaram pagando os salários das pessoas, as pessoas continuaram demandando coisas nas cidades, as estradas de ferro continuaram sendo utilizadas. Enfim, as demandas continuaram existindo e as pessoas continuaram tendo renda para pagar essas demandas. Ou seja, a economia brasileira, de um momento para o outro, ela não consegue vender para fora, começa um artifício de governo a comprar essa produção que era exportada, destrói essa produção, que era café, né? Mas com isso mantém a economia funcionando. Só que, ao manter a economia funcionando, não temos mais os dólares entrando que tínhamos antes. Nós não temos mais a exportação de café como antes. Então, se nós somos um país que praticamente não tinha indústria, tudo que nós precisamos, nós temos que comprar lá fora. E nós não temos mais os dólares, não pelo menos naquela quantidade necessária, para continuar comprando essas coisas que nós tínhamos que comprar lá fora. Mas temos a demanda, temos a potência, temos o dinheiro na mão. Nós começamos a pressionar por essas compras, nós começamos a fazer com que os preços dessas coisas subissem. E começamos a tornar interessante a produção dessas coisas aqui dentro. Olha que coisa mais pelo menos eu acho muito importante. Nós começamos a tornar esses negócios interessantes, produzir aqui dentro o que antes era importado, porque o preço está tão alto que vale a pena investir na produção disso. E nós começamos a fazer esse esforço. Nós começamos a fazer um processo de substituição de importações, aí já contado pela professora Marieta Conceição Tavares. O que a professora conta para nós? Olha, nós começamos com esse processo que começa com uma crise externa a fazer aqui dentro o que antes importávamos. Mas muito mais do que isso. Substituição de importações é muito mais do que isso. Nós estamos falando... aqui estão reclamando do som. Não é? Tá ruim o som? Fala comigo. Quer que eu ponha o fone? Põe o fone. Não tem problema algum.
Preferem que eu ponha fone? Silêncio. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o teste. Eu ponho o fone. Se vocês não gostarem, aí vocês reclamam comigo, tá bem? Nós fizemos um teste antes de entrar e parecia que estava bom. Mas, pelo visto, não ficou muito bom. Melhorou? O que vocês acham? Está melhor assim? Está igual? Se eu segurar o microfone aqui. Melhora, Bruno? Nada, nada? Se eu falar mais devagar, será que ajuda? Bom, vocês reclamem comigo. Qualquer coisa eu vou andando aqui, vocês andem e me digam qual é a melhor solução. Vou tentar falar mais devagar, que talvez ajude a gente a controlar essas dificuldades do som. Som é um problema. Eu tinha 3 microfones, todos 3 falharam. Bom, mas o que eu estava falando da professora Maria da Conceição Tavares chama atenção para aquele processo de substituição de importações. O que tem esse processo de interessante, gente? E não é meramente você fazer aqui dentro o que antes importava. Ele é mais complexo do que isso e muito mais importante do que isso. A professora disse com muita clareza que isso é um modelo, é um processo de desenvolvimento dos países da América Latina. Iniciado com o quê? Com uma restrição externa. Uma restrição externa que impede a importação de coisas consideradas importantes para as pessoas naquele país, consideradas fundamentais para o seu consumo. Nós não tínhamos indústria de nada, claro, muita coisa a gente tem que importar, muita coisa. No Brasil é um caso típico. Então a gente começa a produzir aqui dentro e o Brasil teve essa característica do governo manter a demanda dessa economia. E por isso as pessoas tentaram comprar e não era possível lá fora. Resultado, começamos a produzir aqui dentro. Bom, isso vai acontecer, gente, e vai ficar muito claro quando nós olhamos essa próxima tela. Reparem, nós temos aqui uma economia, deixa eu pegar aqui uma coisinha para facilitar a nossa visão. Nós temos aqui uma economia que vem vindo com o café na liderança, que chega em 29, com a crise, e estagna. Reparem, ele não cresce mais durante muito tempo. Mas a indústria, que vinha praticamente seguindo o café, sem grandes ambições, ela chega em 29 e passa a ser o setor mais interessante da economia e começa a crescer muito mais rápido. Muito mais rápido. Ela em serviços urbanos. Bom, o professor Francisco de Oliveira vai chamar a atenção para uma coisa importante e diz, olha, isso que a professora Tavares falou, o professor Celso Furtado falou, embora correto, é insuficiente. A gente tem que entender uma coisa mais importante. Nós somos um país capitalista. Uma das coisas mais importantes de um país capitalista é ter opções, oportunidades de acumulação de capital. E isso o Estado getulista vai fazer. O Estado getulista é muito responsável por essa transformação do Brasil de uma economia primária exportadora numa economia industrializada. Como é que é isso? O governo não faz apenas a compra de café. O professor vai contando, outros estudiosos também contam, que o governo faz uma série de medidas de política econômica que transformam a unidade fabril na unidade mais rentável da economia. Não é a fazenda dali em diante. Pelo contrário, a unidade mais rentável da economia passa a ser uma fábrica. Por quê? Porque ele cria taxas de câmbio múltiplas, de modo a facilitar a importação de máquinas e equipamentos barato, de modo a incentivar a formação da indústria aqui. Se você quiser importar bens de consumo, é mais caro, não vai ser fácil você conseguir uma taxa de câmbio razoável, que torna interessante comprar no exterior. Ele vai criar uma sistemática de financiamento junto ao Banco do Brasil, que vai facilitar parte desses investimentos, ou de ampliação de investimentos. Ele vai criar uma indústria de insumos necessários para nós continuarmos expandindo a nossa produção industrial. Ele vai criar, inclusive, uma estrutura Ele vai estimular a criação de uma estrutura de produção de alimentos, agricultura para alimentação das cidades, com o objetivo de quê? De fornecer alimentos baratos e conter a pressão dos salários sobre a renda do capitalista. Bom, o que isso vai dar no final das contas? Vai dar num incentivo que torna todas as políticas, todos exagerei também, mas
um grande esforço do Estado no estímulo à indústria do Brasil, que estava naquele momento crescendo, estava naquele momento como a única aplicação de capital com futuro. Porque o café já não interessa mais, o café não é um investimento de futuro, inclusive o governo desestimula. O governo está estimulando a indústria e é o único que tem mercado mais ou menos garantido, é o único que tem no seu horizonte um aspecto de sucesso. A coisa fica tão importante que logo no começo desse esforço, o governo cria diversos direitos trabalhistas, inclusive o salário mínimo. O salário mínimo não é uma bondade de Getúlio. Segundo Francisco de Oliveira, não é? É um esforço do governo para tentar manter os salários num nível baixo o suficiente para que fosse unificado, fosse homogeneizado os salários nas indústrias e os capitalistas tivessem como barganhar e conseguissem rentabilidades maiores conforme a produção fosse crescendo, fosse ampliando e empregando cada vez mais gente. Enfim, é um esforço da política econômica do governo. E assim, a pergunta é, vai funcionar? Vai. Vai funcionar e vai funcionar muito. Reparem esse outro gráficozinho aqui. Reparem que coisa interessante. No comecinho, a indústria vem junto com o café. Formação de capital fixo, para quem não sabe, pode entender como investimento. É aquela parte dos itens de produção que não são destruídos no ciclo produtivo. Estou falando de máquinas, equipamentos, prédios, certo? Pode entender como investimento. No começo do século, vem junto com o café e um pouquinho da indústria que nós tínhamos. Vem a guerra, derruba, nós recuperamos essa posição, vem a crise de 29, derruba de novo, e a indústria começa a nascer superando. Esse crescimento que nós vemos aqui já não é um crescimento agrícola, é um crescimento industrial que está puxando, um crescimento urbano. Vem a guerra de novo e para esse processo de crescimento, às vezes que não derruba mais. Reparem que já não cai mais. Passada a Segunda Guerra Mundial, olha isso daqui. Isso aqui é crescimento industrial, crescimento de capital nas cidades. Nós não estamos mais falando de crescimento agrícola aqui. Nós estamos falando de crescimento da indústria. Isso vai resultar numa renda diferenciada no Brasil. Repara só como o brasileiro cresce. É evidente que cresce, é evidente que acelera, não é? Reparem nisso. Essa seria a tendência se nós não tivéssemos o café sem grandes mudanças. Depois de 29, depois da guerra até da Primeira Guerra, né? Primeira Guerra até 29, até acelera um pouquinho. Mas nada comparável ao período industrial. Olha como cresce. Olha o nível de aceleração da renda do Brasil. E vai se acelerando quando chega lá em JK. A renda brasileira cresce muito rápido. E cresce quando? Cresce quando nós temos uma indústria se formando, se fortalecendo, se tornando um setor importante da economia, um setor dinâmico, um setor que vai levar o Brasil para um outro patamar. Quando nós conseguimos isso, gente, nós começamos a construir um Brasil moderno. Um outro Brasil. Eu gosto muito dessa propaganda aqui do Cinca Xambó. Se vocês conseguirem ler comigo, aqui está escrito: novo expoente de classe e beleza na moderna paisagem brasileira. A própria propaganda está reconhecendo que o Brasil é outro. O Brasil mudou. O Brasil está em outra situação, outro patamar. Eu escolhi mais carros, porque a gente está aqui em São Paulo, na UFABC. A UFABC é conhecida pelas grandes fábricas automotivas, mas isso é maior do que a OABC, é maior que as fábricas automotivas. É que eu coloquei isso como um símbolo. E é muito interessante, gente, como a gente vai construindo um país que começa substituindo coisas simples, começou com indústrias grandes, mas de coisas relativamente simples, sacos de juta, tecidos grosseiros. Ao longo desse período de 30 em diante, ela começa a sofisticar, começa a criar novos setores produtivos, chega a produzir tecidos de grande qualidade, chega a produzir insumos importantes para a construção civil, e depois nós chegamos já na década de 50 aos bens mais sofisticados, bens de consumo mais sofisticados, carros, automóveis. Isso não é simples, isso é coisa complicada de fazer. E nós começamos a fazer dentro do Brasil carros, caminhões, veículos automotores muito importantes, que principalmente exigem uma cadeia produtiva longa. Uma cadeia produtiva longa significa que outras tantas indústrias se tornam fornecedoras dessa indústria de automóveis. E que, portanto, elas são parte da geração de empregos, da geração de renda, da geração de lucro, que vai gerar mais demanda, que vai gerar mais consumo, que vai gerar novas oportunidades de investimento, e novas oportunidades de investimento conduzindo o Brasil a um crescimento econômico cada vez maior.
Mas reparem, ainda é um processo de substituição de importações. Nós estamos substituindo coisas que antes importávamos por coisas que agora nós produzimos aqui dentro, cada vez mais complexas. Nós estamos transformando, nós estamos ampliando, diversificando e transformando a nossa estrutura produtiva através de um processo de substituição de importações, que nós começamos ali atrás, nos anos 30. O Brasil muda de cara. Yasmin, você está me ouvindo bem? Maravilha. Seguindo em frente, quando a gente está nesse patamar, gente, nós já estamos com um Brasil muito mais moderno. Bom, é só lembrar, vai. Vocês já viram os filmes sobre Bossa Nova, sobre os filmes sobre o Rio de Janeiro da década de 50, a cidade maravilhosa, toda aquela história que se conta do Rio de Janeiro. Quando que é isso? É década de 50. É um outro Brasil que está aparecendo. Tem um livrinho muito legal, se vocês conseguem ler, do Capitalismo Tardio, a Sociabilidade Moderna. É de 2 professores da Unicamp. Esse livro é muito legal, porque ele conta essa transição, não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista dos próprios grupos sociais, como é que eles vão se adaptando, como é que eles vão se arranjando, como é que vão surgindo ciclos de consumo elitizado, como é que vão surgindo, por exemplo, a Copenhague, dessa época, era um símbolo importante. Enfim, é muito interessante, é muito interessante. Quem quiser dar uma olhada nesse livro, eu juro que é uma leitura muito legal, muito esclarecedora e muito, muito boa, muito gostosa de ser feita. São 2 grandes professores que escreveram esse livro. Enfim, quando a gente chega nesse patamar, portanto, veja, nós quase que estamos chegando no limite dos bens de consumo que nós poderíamos substituir. Nós temos já quase tudo pronto. Nós precisamos começar a fazer uma indústria agora pesada, uma indústria de aço, uma indústria de petróleo, uma indústria energética de eletricidade, uma indústria de químicos e petroquímicos. Isso já vai ser no período militar. E nós vamos fazer. Nós vamos fazer isso durante o período militar. Nós podemos discutir questões políticas depois, se vocês quiserem, mas o fato é, do ponto de vista da construção de uma indústria, do desenvolvimento, nós quando chegamos a esse patamar, nesse período já dos anos 60, 70, principalmente 70, em que nós construímos petroquímicas em vários lugares, nós temos a indústria de fertilizantes no Brasil crescendo forte, que é uma indústria química difícil e de grande porte. Nós começamos a ter as hidrelétricas com engenharia totalmente brasileira. Isso também é muito legal. Aqui é uma foto de Itaipu. Só uma curiosidade, olha que coisa interessante. O concreto é uma coisa que tinha muitos problemas quando eles foram construídos, quando foi construída, que é um problema de rachadura. E lógico que uma hidrelétrica não pode rachar, claro. E o que eles fizeram? Como é que o pessoal de lá descobriu uma solução para isso? Eles começaram a gelar a baixas temperaturas o cimento antes de usá-lo. Sendo que não tinha uma fábrica de gelo por lá, uma fábrica de geladeiras. Eles compravam sacos e sacos de gelo, muitos sacos de gelo, usaram em containers, colocavam o cimento lá e tentavam gelar o cimento para conseguir uma liga forte o suficiente que não rachasse com o tempo. Bom, coisas que a gente só conhece com quem contou para nós essa história, né? Mas enfim, tecnologia toda brasileira, de grande porte, são coisas que nós já fizemos nos bens de consumo, nós chegamos aos bens de consumo sofisticados, com os bens de consumo duráveis, e agora estamos na indústria de base, uma indústria que é muito mais difícil, que exige escala e tempo de maturação, com o governo basicamente bancando isso. Veja que o tempo todo o governo que está puxando essa industrialização, desde Getúlio, com o direcionamento que ele deu, e agora com os investimentos próprios do próprio governo. Nós chegamos, inclusive, a construir uma indústria tecnológica com isso. Aqui do lado é a construção de Itaipu, né, aqui em cima, que é o símbolozinho da Eletrobras. Nós temos a Embraer, que começa em 69, chega hoje com o KC-390, fantástico, maravilhoso, lindo, incrível. Nós temos a Petrobras, que vocês sabem, um exemplo de tecnologia, de águas profundas, etc, etc, etc. Mas tudo isso, gente, veja, quem está puxando é o governo. O Estado está puxando esses investimentos. O que vai surpreender é que isso não é Brasil, isso é muito comum. Eu queria chamar a atenção para esse carrinho desse Volkswagen da Telesp, antiga Telesp, para quem lembra dela, mas não é por causa da Telesp, das telecomunicações, é por causa disso aqui, ó. Movido a álcool. Nós tivemos o programa do Proálcool aqui, que foi muito importante para tentar vencer, ou pelo menos mitigar a crise do petróleo. Foram 2 crises do petróleo, de 74 e 79. E a gente se esforçou muito para isso e até fez um programa bem legal. O problema, gente, é que essa pujança que eu estou tentando mostrar para vocês da indústria brasileira aqui é muito rápida, em 50 anos praticamente que essas coisas acontecem, não vem junto com o desenvolvimento do Brasil.
Não vem. Isso aqui são 2 mapas que eu costumo usar para chamar atenção para isso, que embora a indústria cresça, embora as cidades se tornem mais importantes, embora nós tenhamos um consumo que, por vezes, nas classes mais altas, fica parecido com os consumos dos países mais sofisticados, nós não conseguimos reproduzir em massa isso para o Brasil todo. Esse mapa primeiro, da esquerda, é dos anos 50, feito à mão pelo professor José de Castro, maravilhoso professor José de Castro. Repare que as áreas vermelhas e rosas são as áreas mais pobres, áreas com maior problema de fome. A área de baixo é uma área de subnutrição. As pessoas têm que comer, mas não é adequado, não é equilibrado, tem alguns problemas. Mas ninguém tem fome, ou pelo menos pouca gente tem fome. Aí quando você olha o mapa da direita, é um mapa do índice de exclusão social, que também indica a pobreza fortemente, repare que as cores não mudam. As cores são parecidas. O que significa isso, gente? Significa que nós passamos o primeiro mapa da década de 50 e o segundo mapa feito a partir do censo 2000, nós não temos uma mudança significativa na distribuição regional da indústria no Brasil, da riqueza do Brasil, melhor dizendo. A estrutura produtiva brasileira continua concentrada, continua muito forte nas regiões sudeste, ou agora cada vez mais um pouco nas regiões nordeste, um pouquinho mais no sul, mas de qualquer modo, o mais importante, o que dá mais lucro, que gera mais valor agregado, gera mais empregos, melhores empregos, está aqui onde a gente mora. Não muda de maneira significativa. Bom, não só. Nesse exercício feito pelo pesquisador, professor quase não dá aula, é o pesquisador André Gambier Campos, do IPEA, ele mostra o seguinte: reparem como a concentração de renda não cede no Brasil. Se nós pegarmos aqui, no fim do século XVIII, os 10% mais ricos concentravam quase 70% da renda e da riqueza. Veja, não é nem renda nem riqueza especificamente. O professor André tentou juntar renda e riqueza e disse que 60% dessa renda e riqueza juntos, 10%, os 10% mais ricos somou 70%. Mas aqui é um período escravista, né, gente? Dá para entender. Nós estamos num país com vários problemas sociais, que a escravidão, é claro, é o mais gritante. Bom, então vamos um século à frente, vamos ao fim do século XIX. Veja que a mudança não é tão grande assim. Mas vamos lá, vai, dá um desconto. Século XIX, finalzinho. A escravidão foi abolida recentemente. Não dá para exigir uma mudança exagerada em um pouco mais de uma década para nós falarmos de distribuição de renda aqui. Bom, tá bom. Então vamos ao final do século XX. Nada. Não cede. Não cede. Isso se reflete aonde, gente? Se reflete naqueles mapas que nós vimos. Se reflete nisso. Bom, a gente poderia dizer, então, que se o Brasil deve ter muitos problemas sociais. É claro que tem, todos nós conhecemos. Isso se reflete nas nossas cidades, que, de um lado, são modernas, bonitas, instigantes, culturalmente interessantes, têm um vigor que chama a atenção de qualquer pessoa do mundo, ao lado de periferias extremamente pobres, em que falta de tudo. Escola, saúde, segurança, o que vocês imaginarem. Todos nós temos amigos, algum amigo que mora numa situação parecida como essa. E nós sabemos o quanto isso é difícil, o quanto é complicado, o quanto as pessoas demoram para sair daqui, para trabalhar aqui, e depois voltar para cá. Ainda tem que estudar, e ainda tem que cuidar do filho, ainda tem que cuidar da casa, ainda tem que tomar cuidado com segurança pessoal. Enfim, nós conhecemos tudo isso. Isso que a gente está comentando, portanto, veja, a gente acompanhou o nosso processo de industrialização. A gente industrializou, mas nunca distribuiu. A gente mudou o patamar de renda do Brasil, mudou o patamar tecnológico, mudou a sofisticação dos produtos que eram aqui feitos, mas de jeito nenhum, em algum momento nós fizemos isso. Há vários autores que discutem isso. Tem o pessoal da teoria da dependência, o próprio pessoal da CEPAL, tem muita gente muito legal que explica por que isso. Mas como o nosso assunto é mais o problema dos desafios, eu vou chegar lá, não queria entrar muito nisso. Veja que se repete com a Brasília, tá? Não tem nenhuma novidade com Brasília. Gente, em resumo desse primeiro ponto, chama a atenção o seguinte: o Brasil tem muita pobreza, é claro que tem, mas não é porque cresceu pouco. Pelo contrário, cresceu muito. O Brasil viveu um boom que foi história no capitalismo mundial. Tem pobreza porque ele é muito desigual. A renda é muito concentrada. Renda e propriedade.
E isso não é um problema técnico da economia, não é um problema inevitável da economia, que o progresso leva a isso. É um problema político. E não é político da politiquinha do dia a dia, desse partidinho contra aquele partidinho. Não, é uma ordem social que se perpetua, apesar dos partidos. Nós nunca tivemos uma mudança importante no país, apesar das várias tendências partidárias já terem assumido de um momento de outro poder. E aí a gente fala, puta, mas o Brasil é um problema, né? O Brasil é sempre complicado, o Brasil é sempre difícil. Não, isso é América Latina. Olha só, aqui o professor Fanzilber faz um quadro muito interessante, que sempre me chama a atenção, eu sempre gosto de mostrar, que mostra o seguinte, aqui em cima são países que cresceram muito, e aqui embaixo, desculpa, que não cresceram, perdão, países que cresceram muito pouco, países que cresceram pouco, países que cresceram muito, países que não distribuíram renda e países que têm uma boa distribuição de renda. Ok? Ou seja, Argentina e Uruguai foram os únicos que distribuíram renda, mas não cresceram significativamente naquelas décadas. O Brasil, ao contrário, e outros países, cresceram bastante, mas não distribuíram renda. Tem alguns que não fizeram nada disso. Nem cresceram nem distribuíram. Mas absolutamente ninguém distribuiu e cresceu ao mesmo tempo. Ninguém. Na América Latina inteira, não é um problema brasileiro. É um problema que se repete em toda a nossa América Latina. Bom, diante desse quadro, a gente poderia falar, nossa, temos que resolver isso, né? Então, nós tivemos crescendo significativamente nos anos 70, ótimo, vamos tentar distribuir isso. Vem a década de 80. A década de 80 vem e derruba a gente. A década de 80 vem junto com uma crise muito séria, uma crise muito importante, uma crise da dívida. Uma crise da dívida que faz o Estado brasileiro se responsabilizar por uma quantidade enorme de dólares que tem que mandar para fora para cumprir compromissos financeiros assumidos anteriormente. Às vezes nem só por ele, mas isso é outra discussão. Mas o fato é, com o aumento de juros nos Estados Unidos em 79, que joga lá para cima, com a crise do petróleo, com outros problemas que estavam acontecendo simultaneamente naquele momento, mais menores, o Brasil não tem dólares para pagar os compromissos no exterior mais como tinha antes. Não tendo esses dólares, começa um esforço muito grande do país para tentar fazer caixa em dólar para conseguir pagar os compromissos lá fora. Como é que o governo faz isso naquela época? Faz uma recessão. Faz uma recessão significa que ele tira todos os mecanismos de estímulo, diminui os mecanismos de estímulo que ele tinha para o crescimento econômico, ele corta gastos, ele corta investimentos, ele corta subsídios que poderiam existir naquele momento, tira as estatais do mapa dos investimentos significativos que elas vinham fazendo até então. Resultado da brincadeira, o Brasil desacelera fortemente. Quando o Brasil desacelera fortemente, significa que o Brasil precisa comprar menos coisas lá fora, porque tem menos crescimento, menos demanda, menos dólares necessários para gastar lá fora. E mais, quando nós continuamos produzindo coisas para exportar, desde coisas primárias até algumas coisas que nós começamos a produzir para exportar também, do ponto de vista industrial, porque nós começamos a exportar em países industriais, com uma baixa demanda aqui dentro, isso é reforçado, direcionado para fora o máximo possível. Então, além de consumir menos, nós também exportamos mais. Então, fazemos caixa para tentar pagar isso lá fora. Bom, não funcionou, era uma crise de grande porte, a gente pode discutir isso depois, mas o fato é que nessa tentativa, houve alguns atos de política econômica, inclusive uma maxi-desvalorização, que levou o patamar de inflação brasileira a 200% ao ano. Para a época, é uma loucura. Para a época, é um absurdo. Bom, a economia já não crescia, a economia já ia mal, a economia já patinava, o governo tinha feito uma recessão propositada na economia, e agora com uma aceleração inflacionária, ou seja, além dos problemas de remuneração, de empregos, a gente já tinha uma inflação e aceleração muito grande. O governo Sarney faz o plano cruzado. Não dá certo. E olha onde vai parar a inflação. Quase 2.000% ao ano. É inacreditável. Quem não é careca como eu não lembra. Quem é novinho não lembra. Mas quem é careca como eu vai lembrar. Inflação de 2.000% ao ano. É uma verdadeira loucura. Verdadeira insanidade. É claro que tudo se perde. Todo o planejamento industrial se perde, todo o planejamento de governo se perde. É mais fácil ganhar dinheiro no mercado financeiro, mantendo o valor do dinheiro, do que tentando produzir naquele momento. É uma confusão imensa. E nós não temos como superar isso naquele momento, não nas condições macroeconômicas que a gente vivia.
Isso só vai ser resolvido com o plano real, que faz uma inflação proposital. Tá vendo esse pico muito grande aqui, 2.500%? Isso aqui é uma inflação proposital. O governo, naquele momento, tenta e consegue, com o Fernando Henrique Cardoso, oh, meu Deus, o mineiro, esqueci o nome dele, o presidente Itamar Franco, e faz uma inflação propositada para poder tocar a moeda lá na frente, e consegue. A inflação vem parar nesse patamar aqui de baixo. Só para a gente ter uma ideia, olha uma moeda que a gente tinha na época. 500 mil unidades monetárias valia essa nota. É verdadeira loucura, isso é coisa de países controlados, isso é coisa de países que estão com problemas gravíssimos, não é o nosso caso. Nós tínhamos crescido muito, de repente vem uma crise internacional, nos derruba, nós não soubemos administrar essa crise, e passamos praticamente 10 anos com crise inflacionária e baixo crescimento econômico. O mundo saiu rápido daquela crise e continua investindo e crescendo e avançando tecnologicamente, nós não. Bom, como eu falei para vocês, isso é resolvido no plano real. E como é que é resolvido isso no plano real, gente? Nós conseguimos baixar a inflação, claro. Veja que os patamares aqui são outros, não é na casa dos 1.000, é na casa no máximo das unidades. Chega até a uma dezena algumas vezes, mas são poucos momentos. Na casa das unidades. Não tem nada a ver com aquilo. O problema é como a gente fez. A gente usou o câmbio de maneira, na minha opinião, bastante equivocada. Veja como o câmbio aqui está valorizado. O que significa câmbio valorizado? Significa que a moeda estrangeira está barata. O dólar está barato. O real está caro. O dólar barato significa que comprar coisas lá fora está barato. Comprar coisas do Brasil, se eu estou lá fora, está muito caro. É claro que as exportações vão sofrer e é claro que as importações tendem a crescer. Bom, o que significava isso? Significava que nós tentamos controlar a inflação a partir do câmbio valorizado. Teve a crise que derrubou o dólar, lembra disso? Eu lembro, todo mundo tomou um susto em 99, não é? Logo depois da eleição do Fernando Henrique para o segundo mandato, houve um processo de desvalorização e chegamos no governo Lula e voltamos a valorizar o câmbio. Voltamos a essa tendência. Voltamos a quê? A tornar nossas mercadorias lá fora caras e tornar as mercadorias importadas baratas. Bom, isso fica muito claro aqui, gente. Você usa o câmbio para controlar a inflação. Como assim? Bem rápido. Quando eu tenho aqui embaixo nós temos o custo dos bens importados que são usados na indústria, o custo dos insumos importados. E aqui nós temos uma índice para a taxa de câmbio. Quando o dólar está barato, ou seja, o real está caro, certo? Dólar barato, o custo industrial é baixo. Dólar barato, nós temos custo industrial barato. Certo? Beleza? Ótimo. Passa para cá. Só que custo industrial barato significa inflação baixa. Custo industrial alto significa inflação alta. Se nós colocamos esses dois juntos, fica claro que se eu mantenho o dólar barato, ou seja, o real caro, se eu mantenho o dólar barato, eu tenho um baixo custo industrial. Se eu tenho um baixo custo industrial, eu tenho uma inflação baixa. Essa era a ideia dos caras. Usar o câmbio para controlar a inflação. Só que isso tem consequências. E consequências graves. Porque quando eu torno as importações baratas, uma indústria brasileira vai perceber que se ela importar insumos lá fora, ela vai pagar mais barato que se ela comprar do produtor aqui dentro. E ela vai fazer isso. Ela vai fazer isso. Porque ela vai querer ganhar mercado, ela vai ter que competir com outros que já estão fazendo isso. Então ela vai fazer isso e vai comprar menos dos produtores locais e mais bens importados. O seu fornecedor vai fazer a mesma coisa. Vai comprar menos do seu segundo fornecedor para tentar ter preços mais baratos lá fora para poder competir e vender para quem lhe fornece. Isso acontecendo na cadeia produtiva como um todo, significa que cada vez menos essa cadeia produtiva é demandada, cada vez menos produção é feita, cada vez menos empregos são gerados, cada vez menos renda é gerada, cada vez mais ela está sendo esvaziada. Quando nós chegamos ao final do processo, o que a gente tem? Muitas indústrias pararam de investir, claro, porque elas estão competindo de maneira desleal com o mercado estrangeiro, com dólar barato. Algumas vendem e outras fecham. Algumas que conseguem ainda, principalmente eletrônicos, param de produzir e viram meras montadoras.
Só montam o produto. Tudo é importado. Qualquer coisa que vem é importada. Ela só junta aqui, carimba a marca dela e pronto. O que faz isso, gente? Isso faz com que nós percamos complexidade na nossa economia. Nós percamos diversidade de estrutura produtiva. Nós percamos capacidade de, ao investirmos, ao querermos ampliar a produção, isso se torne demanda de outros setores que tenham que aumentar a sua produção, gerando mais empregos, mais renda e assim por diante. Ou seja, nós estamos esvaziando nossa cadeia produtiva e isso vai ter consequências graves para o Brasil. Isso é um fato, gente. Aqui, nós estamos falando de um coeficiente de penetração das importações. Que diabo é isso? É muito simples. Imaginem todos os bens disponíveis no Brasil. Todas as canetas disponíveis no Brasil. Certo? Todas as canetas disponíveis no Brasil. Quanto dessas canetas disponíveis é importada? Certo? Umas fabricadas no Brasil, umas importadas. Quanto das canetas disponíveis é importado? É isso que o coeficiente diz. É esse coeficiente de penetração diz para nós. O quanto da disponibilidade de bens do Brasil nós importamos. Se nós olharmos por setor, gente, não tem nenhum setor industrial importante que não tenha aumentado a importação sobre a disponibilidade interna. Todos eles, químicos, farmacêuticos, acho que não dá para vocês lerem, né, mas eu conto para vocês. Aqui são químicos e farmacêuticos. Aqui nós estamos falando de indústrias extrativas de óleo e gás. Aqui nós estamos falando de têxteis e alimentos. Até os bens simples. Quando nós entramos nas máquinas, equipamentos, itens eletrônicos, itens de metal, veículos, esses então, sem chance. Esses aumentaram em todos os setores. O que significa isso, gente? É aquilo que a gente falou, a cadeia produtiva está sendo esvaziada, porque está mais fácil comprar lá fora, entrar com esses itens aqui dentro e ou usar para a produção do bem final, ou simplesmente vendê-los diretamente como se fosse de marca sua. E não são importados. Bom, isso aconteceu na indústria brasileira como um todo, bem visível, mas mais importante que isso gera, gente, isso gera uma situação em que o investimento no Brasil para de acontecer. Se enquanto os anos 70 nós crescemos rápido, depois da crise da dívida estagna, vem o plano real no comecinho, até aumenta o investimento, depois ele estagna de novo. É muito tempo, gente, de estagnação no investimento. Recuperado recentemente, mas vamos ver que nem isso vai servir de muito consolo, porque esse segmento de aumento aqui está condicionado ao aumento, a taxa de câmbio barato, ou seja, o dólar barato, e, portanto, ele não consegue se sustentar no tempo. Ele cai, a primeira crise, ele começa a cair e é um círculo vicioso para baixo. Por quê, gente? Porque nós perdemos complexidade na nossa indústria. Nossa indústria se tornou, sim, cada vez mais simples. Ela atinge um auge e, a partir dos anos 90, naturalmente meados dos anos 90, ela começa a cair. Começa a cair em complexidade significa que ela começa a perder competitividade. E perder competitividade é isso aqui, ó. O que são esses gráficos? São a participação setorial nas nossas exportações. Repara, gente, que os bens mais simples, eles vinham caindo de importância na nossa pauta de importações. Até quando? Meados dos anos 90. Depois começa a crescer a sua importância. Quando que é isso aqui? É quando o câmbio valoriza, é quando a nossa indústria começa a fazer água. Todos os bens industriais têm um movimento exatamente contrário. Eles vêm crescendo na importância nas pautas de importações brasileiras, se tornam muito importantes mesmo. Até que, nos anos 90, com a indústria brasileira sofrendo por causa do câmbio valorizado, ela cai e não para mais de cair. Não para mais de cair, seja por qual setor você quiser comparar. Por quê? Porque nós esvaziamos nossa indústria, porque ela perdeu competitividade, porque ela perdeu complexidade. E nós estamos, dessa maneira, tornando a nossa indústria frágil. Que é o que nós vemos hoje. O que nós vemos por aí hoje. O resultado é isso aqui, ó. Nós perdemos participação no valor agregado das manufaturas no mundo. Nós produzimos cada vez menos. Aliás, melhor dizendo, nossa produção é cada vez menos importante no total da produção industrial mundial. Ah, mas é no mundo inteiro. Não é, não. Ah, mas é só a China. Não é, não. Olha aqui, nós falando de Índia, falando de Coreia e outros tantos. Tem mais, mas eles são mais gritantes. Eles crescem no mesmo período. Por que nós caímos? Porque nós desmontamos a nossa indústria e isso não foi um acidente. Nós tivemos uma escolha de política econômica, com o seu preço, para controlar a inflação. Nós
esvaziamos nossa indústria. Bom, isso nos leva a um problema ainda mais perigoso. Estou quase com meu tempo acabando, mas não vai demorar muito mais. Vejam só, gente, o que diz isso daqui? Isso aqui nos mostra que nós temos uma indústria que está perdendo competitividade, portanto, nós temos um setor primário que está ganhando cada vez mais importância na nossa pauta de exportações. Filon nos conta o seguinte: o crescimento de uma economia, que são os Estados Unidos, o crescimento de uma economia depende dessa relaçãozinha aqui. Que relaçãozinha é essa? É bem simplesinha. Depende da taxa de crescimento da renda dos países que compram de nós, dos que importam de nós, vezes a elasticidade, renda da demanda desses produtos desses países estrangeiros. O que eu estou falando? Eu quero dizer o seguinte: quando a renda dos países ricos cresce 10%, quanto cresce a demanda deles pelos nossos produtos? Cresce 20%? Cresce 5%, dependendo do produto? Ou seja, qual é a reação desses países nas compras dos nossos produtos conforme a renda deles cresce? Isso é elasticidade. Dividido pelo quê? Pela elasticidade da nossa importação. Quando a nossa renda cresce, como é que a nossa importação responde? Nossa renda cresce 10%, então nós queremos comprar quanto? 20% a mais? Ou queremos comprar 5% a mais? Depende da nossa característica de exportação. Bom, o que a gente sabe? A gente sabe que produtos sofisticados em tecnologia têm alta elasticidade de renda da demanda. O que significa isso? Significa que se a renda cresce 1%, esses países aumentam sua demanda desses tipos de produto em 2%, 3%, 4%. Ou seja, cresce mais rápido do que a renda. Eles deixam de comprar algumas coisas para comprar esses bens. Certo? Bens mais simples, principalmente commodities, ao contrário. Se a renda cresce, vamos chamar, se a renda cresce 10%, eu vou comprar, na verdade, 5% a mais apenas. A renda cresce mais rápido do que a minha compra. Isso é um setor de baixa elasticidade de renda da demanda. E o que nós estamos fazendo, gente? Nós estamos colocando os bens industriais mais sofisticados no setor de menor competitividade, no setor de baixa competitividade no Brasil. Nós estamos perdendo competitividade nos setores mais importantes, que poderiam render para nós alta elasticidade e, portanto, respostas rápidas ao crescimento dos países mais ricos, nos dando uma capacidade de crescimento maior. E estamos colocando fogo aonde? Colocando esforços, melhor dizendo, em commodities, onde a baixa elasticidade de renda faz com que a renda dos países mais ricos não consiga ter um reflexo tão importante no nosso crescimento econômico. Ou seja, nosso crescimento está limitado e está se tornando cada vez mais limitado no longo prazo, porque a nossa balança de pagamentos está cada vez mais dependente de bens simples, de commodities, de baixa elasticidade de renda da demanda. Problemão, né? Problemão para longo prazo. É por isso que nós temos gráficos como esse. Vejam só, são países em que mostra o quanto a indústria de transformação colabora com o PIB desse país. Reparem, Índia, China e Coreia do Sul crescem. A participação da indústria vem crescendo. Não é? O que acontece com a gente? Declínio. Declínio nos anos 80, é claro, porque nos anos 80 nós tivemos a crise. Mas a partir dos anos 90, nós escolhemos quase. Nós deixamos acontecer o esvaziamento da nossa indústria. E claro, houve um progresso no setor dos outros setores. E resultado, a nossa indústria é cada vez menos importante no nosso dia a dia. A coisa fica um pouco mais complicada ainda. Qual é a complicação, gente? É que se nós não investirmos na nossa indústria, nós não aproveitamos isso aqui, rendimentos crescentes de escala. Quanto mais uma indústria cresce, quanto mais um setor cresce no país, quanto mais uma fábrica cresce, ela acaba incorrendo em rendimentos. Se ela cresce 1%, por vezes ela rende, em termos de produto, 1,5%, 2%. Tem rendimentos crescentes de escala por questões tecnológicas, por questões de gestão, por questões de conseguir valores mais interessantes para suas compras, para suas vendas, enfim. Nós não aproveitamos isso. A produtividade não cresce
por questões de escala, porque nossa indústria não está crescendo mais como antes. Nós não aproveitamos isso. E outros países, como vimos, China, Coreia, Índia, vão crescendo, estão aproveitando. Estados Unidos também, que já é muito grande. E mais do que isso, senhores, para completar ainda mais o quadro que nos assusta um pouco. Nós temos pela essa lei, eu não sei como é que fala esse nome, nunca soube, Verdurno, não sei como é que fala. De qualquer modo, quando a gente não cresce, a gente também não tem progresso técnico. Por que não tem? Porque se não tem crescimento econômico, não tem renda. Não tendo renda, não tem demanda. Não tem demanda, não tem porque as empresas investirem. E se não tiver investimento, não tem progresso técnico. E se não tiver progresso técnico, o que acontece? Acho que nós temos um problema de som. Bruno, você está me ouvindo? É? Tem um recado aqui. Foi você que escreveu, Bruno? Desculpa. Legal, estou vendo a mensagem aqui do lado. Mil perdões, gente. Eu pensei que você não estava me ouvindo, fiquei preocupado. Então, você não tem progresso técnico. Se não tem progresso técnico, não tem grande produtividade. Se não tem grande produtividade, você não tem como melhorar a renda nessa sociedade. Certo? Bom, isso, senhores, vai acontecer no momento que vai tornar esse nosso gráfico de renda um sucesso durante a industrialização e um fracasso desde 80 para cá. Com melhoria recente, mas como a gente já falou, ao se pautar apenas na expansão do consumo e não na transformação da nossa indústria, porque a nossa indústria continuou sendo esvaziada nesse período aqui, não se sustentou a primeira crise que surgiu. Começou a cair logo em seguida. Bom, nós poderíamos imaginar, portanto, que nós estamos numa situação cada vez mais complicada. E estamos mesmo. Nas cadeias globais de valor, como bem comentou a professora Cristina Reis na aula passada, nós já estamos. Nosso problema não é entrar nas cadeias produtivas, mas em que posição entrar nas cadeias produtivas. Claramente, nós não estamos nas melhores situações. Nós temos muito pouco nessa fase. Eu não vou desenhar de novo, porque acho que vocês viram a aula da professora Cristina Reis, né? Isso aqui são setores que geram maior valor agregado. Esses das duas pontas. Certo? Nós estamos falando aqui de concepção, desenho dos produtos. Nós estamos falando aqui de pós-venda e a fabricação aqui no meio. Nós quase nunca tivemos aqui. Mas estávamos começando a tentar ir para cá. Nós já tínhamos construído uma indústria de base, nós estávamos com uma indústria de bem de capital montada, nós estávamos com uma Embraer, nós estávamos com uma Petrobras, dando saltos do ponto de vista tecnológico. Até a indústria nuclear, nós começamos a dar alguns passos. Nós temos um sistema totalmente brasileiro de enriquecimento de urânio. Isso é uma coisa que poucos países detêm. Mas sim, nós temos pouco aqui ainda. E aqui, pós-venda, quase nunca tínhamos, até porque as multinacionais dominam o processo industrial no Brasil. Nós estávamos aqui em grande quantidade com capitais brasileiros. E nós estamos perdendo até isso. Perdendo até esse pedaço. Ou seja, senhores, isso tudo acontecendo no momento em que uma nova revolução industrial parece que está na nossa porta. Veja o tamanho dos desafios. Nós tínhamos uma indústria que tornou o Brasil uma outra coisa. Chegou nos anos 80, nós tivemos uma paralisação desse crescimento, até porque o Estado refluiu os seus esforços de estímulo à indústria. Depois, nos anos 90, nós tivemos exatamente o contrário. Além de estimular, nós desestimulamos a indústria nacional. Nós tiramos dela uma parte muito importante da sua rentabilidade quando valorizamos o câmbio e tornamos muito interessante a importação de tudo. Resultado da brincadeira, não investimos, não crescemos na indústria, não tivemos, durante quase 30 anos, uma melhoria na posição da nossa indústria em relação ao resto do mundo, que está agora vivendo uma revolução tecnológica. Uma revolução que todo mundo conhece como 4.0, ou manufatura avançada, que são coisas um pouquinho diferentes, mas dá para a gente chamar aqui de indústria 4.0, que é uma junção de várias tecnologias para a produção dos bens que nós vamos consumir em breve. Aliás, já estamos consumindo algumas coisas. Nós estamos falando aqui de uma junção da indústria tradicional com a indústria extremamente moderna de TI, que não está tão interessada em equipamentos, mas no controle e no manejo e no gerenciamento de informações. Isso se junta, gente, em plantas fabris que são absolutamente fantásticas, a ponto de uma máquina conversar com a outra e corrigir o defeito da outra, e informar o defeito da outra, e emitir relatórios
antecipados de possíveis defeitos em mercadorias e nas próprias máquinas. Um sistema totalmente informatizado e de grande massa de informações sobre cada produto e cada máquina trabalhando, que uma inteligência artificial consegue administrar, que precisa de muito pouca gente para manter esse sistema em pleno vapor. É uma coisa muito nova, que chega a esvaziar muitas plantas produtivas, mas chega a uma produtividade assustadora. Chega, por exemplo, a possibilidade de você desenhar novos materiais para construir novas coisas e construir um carro como esse. Isso aqui que eu me assustei quando eu li, é um carro que muda de forma. É um carro que muda de forma conforme o terreno e a velocidade que você imprime a ele. É um modelo conceitual da Mercedes. Já fez. Mas é conceitual, tudo bem. Mas é um modelo que ela já tem como conceito. Um carro que muda de forma, se você acelera demais, ele altera a aerodinâmica e se transforma num carro mais rápido, com menos atrito ao ar. Se eu estar num terreno mais difícil, ele suspende o carro muda de forma. É impressionante. Tudo porque novos materiais, inteligência artificial, tudo unido num novo tipo de produção. Essa é a indústria 4.0 que está vindo pela frente. Olha essa fábrica. Essa é uma fábrica 4.0 na Siemens da Alemanha. Eu fiquei olhando essa fábrica um tempão, fiquei que nem um óleo. Quantos funcionários eu vi aqui dentro? Eu contei 7. Contei 7 funcionários. E é uma fábrica de alta produção. É uma fábrica ainda em teste, não está ainda plena, mas é uma fábrica em teste da Siemens na Alemanha. Eles estão fazendo, e nós não conseguimos sequer manter a nossa indústria da segunda revolução industrial. O quadro é muito complicado. Isso, gente, é muito sério, porque os países estão direcionando esforços nessa direção, e nós parece que estamos querendo fazer da soja o nosso produto mais importante. A inovação é a chave. Isso é um relatório do Conselho Nacional de Economia, que é assessor do presidente norte-americano. Ele assessora o presidente norte-americano. E ele diz claramente, a inovação é a chave do futuro, para gerar emprego, para gerar renda, para gerar condições dos países terem geoeconomia e geopolítica importante em relação ao resto do mundo. E é preciso, é um grifo meu, não está lá esse grifo meu, essa estratégia necessariamente deve guiar os fundos governamentais e decisões regulatórias. A aplicação desses setores modernos, a aplicação dessas novas tecnologias, deve ser o objetivo, porque o mundo está mudando, porque a produção está mudando, e nós não estamos longe de acompanhar isso. O quadro é bastante complicado para nós. Isso me faz uma pergunta, eu estou terminando já. Isso faz fazer a seguinte pergunta, gente. Se nós vínhamos com substituição de importações no momento que a gente conseguiu avançar bastante na indústria, ou seja, até o finalzinho dos 70, comecinho dos 80, se nós demos aquele salto que o Brasil deixou de ser o que era para se tornar um país industrial, desigual, muito pobre, mas também, ao mesmo tempo, muito rico e muito moderno. Tudo junto, porque é típico de um país subdesenvolvido. Nós conseguimos isso de maneira bastante clara pelo processo de substituição de importações. Ou seja, nós tentamos acompanhar os países mais ricos, nós tentamos capturar para internalizar coisas que eles consumiam, coisas que eles fabricavam, coisas que eles tinham lá. Até instituições nós tentamos copiar. Bom, a minha pergunta é, será possível seguirmos no mesmo caminho para avançarmos em direção à recuperação do desenvolvimento? O Brasil não pode passar mais 40 anos, praticamente, sem crescimento econômico, sem desenvolvimento. Nós temos uma geração inteira que está absolutamente desligada desses avanços tecnológicos que estão ocorrendo no resto do mundo. E esses avanços tecnológicos no resto do mundo significam maior renda, maior poder e maior direcionamento que eles podem obrigar os demais países a realizar. Nós não temos nem parte disso. Bom, aí depois outras perguntas começam a surgir. Além de pensar, será possível continuarmos fazendo aquele processo antigo? O que nós fizemos? Aumentou a nossa subordinação? Por que eu pergunto isso? Porque os nossos principais setores industriais são dominados por multinacionais. Não é capital nacional. Coisa diferente da Coreia. Bem diferente da Coreia. Bom, nesse sentido, senhores, cabe a gente perceber uma coisa que ainda pode nos deixar mais esperançados. Veja,
Muito se fala da presença do Estado na economia, muito se critica, mas muita gente só fica olhando para a contabilidade, só fica olhando para as contas do Estado, os gastos, que são super discutíveis, podemos discutir isso de maneira mais profunda, inclusive, mas, de qualquer modo, não entendem o Estado como um ente estratégico que guia os países para uma situação mais interessante. Esse livro aqui, na verdade, tem tradução em português, mas isso eu comprei faz tempo. Eu já tinha perdido o cabelo, tá? Já estava sem cabelo, mas eu comprei ele já faz muito tempo. Ele conta uma história muito interessante. Esse Rajum Chang é um economista coreano, ele conta uma coisa muito interessante sobre a Coreia. Ele vai contando como é que a Samsung deixa de ser uma empresa ligada à questão agrária e se torna um player tecnológico mundial. Isso tem tudo a ver com o planejamento estratégico que o Estado fez, o Estado coreano fez. E ele vai contando essa história, é muito legal, é muito legal. Tem um livro mais recente, da professora Mariana Mazzucato, que fala a mesma coisa, também tem em português, viu, gente? O Estado Empresário, uma coisa assim, Estado Empreendedor, não lembro mais como é que ficou a tradução. Mas, enfim, e ele chama atenção para isso. Olha, você não tem nem nos países ricos, nem naqueles países que acredita que sejam os mais ricos e liberais, um Estado que não tenha, a todo momento, estado presente nas principais inovações tecnológicas daquele país. Não existe isso. O Estado está sempre presente no direcionamento de uma economia para o seu progresso, nem que seja financiando pesquisa, financiando tecnologia, financiando formas de o país dar saltos nas suas inovações. Se nós pegarmos os Estados Unidos, a coisa fica mais marcante ainda. Se vocês pegarem o Departamento de Defesa, vocês vão descobrir que muitas tecnologias que a gente usa aqui agora, o celular, o que a gente quiser, tem tudo a ver com essa ação do Estado direcionando o país para um patamar tecnológico cada vez mais alto, cada vez mais competitivo, cada vez mais capaz de angariar não só produtividade e, portanto, renda para a sua população, mas posições geopolíticas e geoeconômicas mais poderosas. E aí a professora Mariana Mazzucato vai contando como isso vai acontecendo, principalmente nos Estados Unidos, que é tido como um país liberal, no entanto, o Estado está muito presente nessas inovações. Ou seja, se desde o começo da economia brasileira, desde o começo da nossa industrialização, melhor dizendo, nós temos o Estado como um ente fundamental no nosso progresso, principalmente no nosso progresso industrial, que mudou a cara do Brasil, nós agora, nesse momento de desafio tão grande, parece que seria uma tolice até por comparar com os países ricos, né? Ao comparar com os países ricos, parece uma tolice nós abrirmos mão de um dos poucos entes capaz de dar uma direção, um planejamento, conseguir legitimidade para um projeto nacional de desenvolvimento que leve o Brasil para um patamar melhor, um patamar de renda melhor, um patamar de competitividade melhor, um patamar de produção melhor. Bom, se isso parece uma bobagem, Celso Furtado parece corretíssimo. Celso Furtado deixa muito claro para nós. Não é que a gente pode decidir sobre nós mesmos. É que, como disse a professora Cristina também na aula passada, não resta outra saída. Se nós temos desafios, somos nós que temos que decidir qual será o caminho que vamos seguir para tentar superá-los. Nós que vamos ter que definir qual é o país que nós queremos para o futuro. E isso tem tudo a ver com a recuperação da nossa indústria e tem tudo a ver com quais ferramentas nós vamos usar para conseguirmos esse país desenvolvido, ou pelo menos num caminho melhor para todo mundo que vive aqui dentro. Como a gente vai fazer isso? Isso está em discussão. Mas, de qualquer modo, temos saída? Temos várias. A situação é complicada? É. Nós estamos numa situação difícil? Muito. Nós estamos atrasados? Estamos. Nós não temos dinheiro para competir com os ricos? Está difícil. Mas nós saímos de um modelo primário exportador e nos tornamos uma economia industrial. Chegamos a ser a 8ª economia do mundo. Isso não é para qualquer um. Isso não é para qualquer país. Isso é para país que pode, que tem poder, que tem população, que tem tecnologia, que tem capacidade de se mobilizar para esse sentido. E nós temos tudo isso, mas, por enquanto, não estamos conseguindo fazer o melhor uso dessa nossa capacidade. Cabe a nós decidir como fazer. Era isso. Espero que tenha ajudado. Muito obrigado.
noite. Obrigada, Ricardo, pela excelente palestra, essa aula de história econômica que nos ajuda a refletir quem somos, né? Como chegamos aqui. E eu acho que o que me marcou muito, que me mostra também o potencial, né? Que nem você frisou agora no final, nós já fomos capazes de industrializar, de superar o atraso, então a gente tem chance ainda. O que muito me anima enfim, por exemplo, nós que estamos muito na universidade, nós estamos agora com um público muito mais amplo, interessado em pensar, em discutir desenvolvimento, né? Isso me deixa super animada e pensar assim, tem um monte de gente que quer entender ou quer trocar de narrativa, não está aceitando, né? Qualquer narrativa que fica falando o Estado não serve para nada, vamos destruir o Estado, o setor privado resolve tudo. A gente, eu acho que não está pensando nisso, está pensando em complementar, né? O Estado tem um papel, o setor privado que vai gerar desenvolvimento, né? O Estado tem um papel de reduzir as incertezas e etc. Poxa, muito legal. Você sabe que aqui o pessoal é meio tímido, né? Você também já esteve aqui presente, eu acho que você trouxe aí uma série de questões, né? Interessantes, desde como que a gente gera outro estadista como Getúlio Vargas, que foi capaz de olhar para frente né, e direcionar, né, uma série de ações de políticas industriais, né? Como que a gente muda a narrativa? Né, eu fico pensando, não sei se você quer falar ou a gente... Isso já é uma pergunta? Eu pensei que estava comentando. Não, também, mas eu não sei se você quer... Eu estou aqui ansiosa para ver as dúvidas que o pessoal gostaria de perguntar, né? Enfim, eu tenho várias questões, né? Mas como que a gente pode construir essa mudança estrutural que a economia brasileira precisa, né? Como que a gente pode mostrar que produzir... Eu adorei quando você explicou, olha, produzir alimentos é muito importante. Olha o que a gente está vendo agora, né? Uma crise pandêmica, os preços dos alimentos subiram porque a gente destruiu a nossa capacidade de pensar essa área, né? Que tem que alimentar a população a preços razoáveis, né? É isso mesmo. Patrícia, eu concordo contigo e vou dizer mais. Quando a gente começa... Economia, você sabe, né? Economia tem uma fama. A ciência é lúgubre. É uma ciência triste. É uma ciência que parece que enxerga crise em tudo. É uma ciência que começa a olhar para o cenário e fala, meu Deus, o mundo vai acabar. Não é assim. A gente não é assim. Juro que a gente não é assim. É que a gente, talvez por vocação ou talvez por treino, a gente vai onde a gente enxerga onde estão os problemas. Isso não quer dizer que a gente está desanimado, isso não quer dizer que a gente está achando que não vai dar certo, não quer dizer que a gente está dizendo que o Brasil é um país fadado ao subdesenvolvimento. É apenas dizer o seguinte, olha, o problema está ali. Então vamos mexer ali. É ali que a gente tem que mexer. Eu acho fantástica a história do Brasil quando você percebe que de um país primário exportador, o último país a abolir a escravidão, consegue se tornar, em 50 anos, um país que tem uma economia que assusta qualquer outra. Um país que tem capacidade industrial, de ter uma indústria de bens de capital, que os outros não têm. Um país que consegue ter uma Embraer, uma coisa maravilhosa. Tem uma Embraer, tem um padrão de pesquisa como faz a Petrobras. Um país que tem universidades como a gente tem, que tem milhares de patentes, mas que o setor privado não usa. Mas, enfim, isso é outra discussão. Nós temos uma capacidade fantástica. Agora, não é como buscando o que outras ciências sociais falam, né? Inclusive, não estou defendendo ele aqui, né, que é tão partidária, pelo amor de Deus, nada disso, mas como o professor Fernando Henrique falou naquele livro famoso dele, Dependência e Desenvolvimento da América Latina, olha, fica meio difícil nós querermos ser um país desenvolvido se os próprios setores mais importantes das decisões econômicas não querem ser um país desenvolvido. Eles se submetem às lógicas dos grandes monopólios internacionais e ganham dinheiro com isso, ganham status com isso, e ganham muito bem com isso. Então, como o Fernando Henrique falou naquela época, olha, ser um país dependente do desenvolvido não é uma questão de dificuldade econômica e técnica, é uma questão de escolha. Como é que o país vai? E quem escolhe isso
são as elites do país, são as elites que comandam nossas decisões. Enfim, eles podem fazer como a elite coreana fez uma época. Decidiu que vai ser um país desenvolvido e vai ser. Com apoio americano, com tudo isso é bem verdade. Mas decidiu, se não fosse decisão interna, não ia. Chegava uma época que eles... Tem duas histórias engraçadas, já paro, Patrícia. Duas histórias engraçadas. Uma, você produzia... Você não, eles, né? Produziam TV colorida e TV preta e branca na Coreia. Você não podia consumir TV colorida. É proibido. Só TV preta e branca, porque a colorida era só para exportação. Só para vender lá fora, só para competir lá fora. Bom, é claro que isso é desagradável, mas deu um salto para eles de possibilidade de competição internacional, de aprendizado internacional, de trazer moeda estrangeira para importar tecnologia, para importar conhecimento, que levou eles para um patamar diferente. Não é? Então são questões de decisões difíceis, mas claro que tem solução, claro que tem. Então deixa aqui, já até o pessoal está começando a animar, hein? Já temos perguntas. A Vilma Soares de Carvalho pergunta: planejamento a longo prazo, seria essa saída rumo ao desenvolvimento do Brasil? E tem outra também, tá? Depois. Deixa eu fazer uma por vez, se tu se importa. Lógico. A da Vilma. Vilma, obrigado pela pergunta. Vilma, eu acho que é aquela assim, sem ele não tem saída. Com ele, talvez dê errado. Mas sem ele, sem chance. Sem ele não tem por onde. Eu não consigo lembrar de nenhuma literatura econômica importante, não, exagerei, essa palavra importante tem um viés. Não consigo lembrar de nenhuma literatura de desenvolvimento econômico que tenha estudado de fato os países mais pobres que consiga dizer que o mercado vai resolver nossos problemas. Nós sempre que tivemos uma literatura estudando os mercados pobres, seja Brasil, seja África, seja América Latina, seja Ásia, o Estado aparecia como setor importante para uma coisa ou para outra. E se nós pegarmos a história econômica dos países, a gente vai ver que o Estado é importante principalmente por causa desse planejamento. O Estado parece resumir, Silvia, né? Se eu não me engano. Desculpa, Vilma. O Estado parece resumir, é capaz, pelo menos disso, de resumir a vontade nacional. De ser um ente legítimo, capaz de direcionar o país numa situação de grande apoio político popular numa determinada direção. Isso não quer dizer que vai ser igualitário, que vai ser maravilhoso, que vai dar tudo certo. Não, mas qualquer outro ente social não tem esse poder de ser um resumo da vontade nacional. O Estado é o único. E sendo único, se ele conseguir construir um projeto de desenvolvimento que direcione os esforços, o trabalho, os recursos públicos, os recursos privados estimulados numa determinada direção para maior acumulação de capital num lugar que interessa a longo prazo para os brasileiros, me parece que não tem outra saída para os países como o nosso. Quando a gente tem planejamento, a gente andou. Quando a gente não tem planejamento, a gente parou. E não somos nós. Somos nós, somos a Coreia, somos a China. A China deu saltos fantásticos quando ela decidiu ser um país desenvolvido. Ela decidiu. Não foi o mercado sozinho, todo desorganizado, todo espalhado, que fez isso. Foi o governo. Eu não sou amante do governo, gente, pelo amor de Deus, não é isso. É que eu concordo muito com um autor chamado Alexander Gershengorn. É um historiador. O historiador, eu fui convencido por ele de que quanto mais atrasado o país, mais necessária é a ação do Estado para que esse país supere a condição subdesenvolvida. Ele me convenceu contando a história de vários países. É bem legal o livro dele, é bem interessante. Alexander Gershengorn, quem quiser, depois eu falo qual é a referência. Vocês vão gostar. E eu acho que ele está certo. Nós não temos... Imagina, os bancos vão levar a gente para o desenvolvimento? Claro que não. Vamos lá. Tem mais perguntas, estão crescendo. Vamos lá. Padre Henrique, professor Ricardo, como podemos entender o desenvolvimento de países como a Austrália e o Canadá? Eles são fruto de desenvolvimento industrial ou é possível promover crescimento e desenvolvimento sem indústria? Pedro, olha, esses dois países são países que aparentemente fogem à regra. Mas não é bem assim. Tem uma biografia, tem um autor
que acho que a Patrícia gosta muito, como eu, chama Raul Prebisch. Raul Prebisch é um economista argentino que, na década de 50, começou a criar uma teoria do desenvolvimento latino-americano pensada a partir da América Latina. É um genial, é um cara genial. Você pode discordar dele, mas tem que admitir que é um cara genial. E o Raul Prebisch, ele tem uma biografia, né, escreveu uma biografia sobre ele, em que ele conta a seguinte história. Ele trabalhava no que valeria o IBGE da Argentina e vai fazer uma visita ao que valeria o IBGE da Austrália. E quando ele chega lá, ele vai ser recebido pelo presidente do instituto. Afinal, ele era uma pessoa muito importante na Argentina, nesse instituto. Bom, e qual é a surpresa dele? A surpresa dele é que ele chega na Austrália para receber, para ficar na casa desse senhor, inclusive, e ele chega na casa e o cara tá lá, todo mal arrumado, cortando grama, juntando grama, a mulher dele tá limpando a casa, e ele fica assim, como? É um latino-americano. Qual a visão desse latino-americano? Que ele teria que ter empregados para isso. Afinal, ele é o presidente do que valeria o IBGE na Argentina. Ou, desculpa, na Austrália. Então, ele teria que ter dinheiro suficiente para pagar empregados, e ter tudo isso. E o Raul Prebisch fica absolutamente pasmo, porque ele faz as tarefas domésticas, a esposa dele faz as tarefas domésticas, ele é uma pessoa comum, é uma pessoa que se destaca na renda dos demais pessoas desse país. Bom, o que vai chamar a atenção com isso? É um país, a Austrália, e tanto o Canadá e a Austrália, são países que têm uma disparidade de renda muito baixa. Quando você olha os Estados Unidos e o México aqui embaixo, você vai perceber uma desigualdade de renda absurda, mesmo nos Estados Unidos, absurda, muito grande, coisa que não vê no Canadá, né, muito menos na Austrália. O que a gente percebe com isso? Esses países, pela sua própria nível de distribuição de renda, têm um fluxo econômico muito mais dinâmico que os países de alta concentração de renda. Deixa eu ver se eu consigo ser claro. Países em que você tem grandes concentrações de renda, essas rendas, por vezes, não voltam para a circulação no mercado financeiro ou vão para outras aplicações. E elas nem sempre voltam para a produção. Esses países, as pessoas têm muita renda distribuída, essa renda distribuída está sempre circulando, sempre circulando. Isso sozinho já leva uma quantidade de demanda muito maior, uma quantidade de produção necessária muito maior e, portanto, uma produção muito maior dos países e um PIB maior. É claro que isso acaba gerando para esses países também uma indústria importante, uma indústria significativa. Nós não podemos imaginar que Austrália e Canadá não têm indústrias, têm indústrias importantes. Não é como o caso brasileiro, que a indústria puxa daquela maneira nosso patamar para lá, para outro nível. Eles é uma história um pouco diferente, uma história, como é que eu vou dizer, em que a agricultura foi uma coisa muito importante durante um bom tempo. Mas, no entanto, essa distribuição de renda obriga-os a ter uma circulação muito intensa da economia, uma demanda muito grande, e, portanto, indústrias que têm que atender esse pessoal. É engraçadíssimo que tanto eles como a Argentina, numa época, parecia que ia para o mesmo caminho, mas a Argentina fracassou até por essa distribuição de renda que o Prebisch ficou tão impressionado na época, década de 50. Aliás, década de 40. E lá não. Não sei se ajuda, não sei se essa é a sua pergunta, Pedro. Não dá para pensar desenvolvimento sem indústria. Talvez a indústria não seja um motor imediato mais premente em todas as economias. Mas certamente ela é imprescindível. Por vários motivos, inclusive para a disciplina do trabalho. Uma indústria obriga as pessoas que trabalham nela a ter produtividade, a ter horário, a ter frequência, a submeterem a determinados ritmos que a agricultura e outros setores não fazem. Isso obriga a uma produtividade pessoal muito alta. Isso significa que nós temos, aos poucos, uma construção nesses países de uma indústria, sim, uma indústria importante. Não dá para falar de países desenvolvidos sem indústria. Agora, talvez não precise falar dela como o motor inicial mais relevante. Isso talvez nós possamos discutir até por questões históricas. Mas não dá para precisar da indústria. Ninguém precisa da indústria para se desenvolver. Não sei se ajudou. Nós temos outras perguntas. Vamos lá. Andréia Mello, o que impede o Brasil de enxergar que é preciso investir em ciência e tecnologia? O neoliberalismo é mal entendido pelos brasileiros? Ixi, Andréia.
Olha, é opinião pessoal, tá? Eu acho que o neoliberalismo é um grande equívoco. Mas isso é opinião pessoal. Isso é uma opinião pessoalmente pessoal. É engraçado que você às vezes fala com economistas que a gente fala, esse cara é um neoliberal. Ele vai dizer, eu não sou neoliberal, eu sou liberal. Eu acho que o mercado funciona, mas tem problemas, blá, 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 vai dar um discurso para você. Mas o neoliberalismo é um problema. Veja, eu não acho que o neoliberalismo é mal, vou começar por de baixo para cima. Não acho que o neoliberalismo é mal entendido pelos brasileiros. É bem entendido, sim. Ele é uma defesa do mercado quase que a qualquer custo. Um mercado que deveria resolver todos os problemas. Um mercado que é capaz de, por si, gerar um bem-estar coletivo a partir da ação de cada um buscando maximizar as suas preferências e utilidades. Então, ele é bem entendido, sim. Cada um buscando egoisticamente a sua melhor situação acaba levando todos à melhor posição coletiva, não é? Faz até sentido em algumas coisas. É bem intuitivo. Acho que a grande sedução do modelo neoliberal, do liberal, principalmente dos economistas marginalistas, neoclássicos, é a intuição, a capacidade de a gente ouvir e falar, faz sentido, eu faço isso hoje. Mas mal sabe a gente que a gente já foi induzido a pensar assim, nas nossas instituições, nas nossas criações, na nossa forma do que é valorizado, do que não é valorizado socialmente. Isso é outra discussão. Bom, e o que impede o Brasil de enxergar que isso integra bom? Aí é uma discussão mais longa, mas vou tentar ser bastante ligeiro. Veja, Andréia. Eu vou usar novamente Fernando Henrique Cardoso e vou falar uma frase que ele escreve num livro chamado Indústria... Puxa, falhou. É um livro de 64. Olha como é antigo. Um livro de 1964. Puxa, é um livro clássico. Esqueci o nome. Bom, enfim. É um livro muito interessante. Talvez mais interessante ainda do que o livro que eu falei, Dependência e Desenvolvimento. Ele diz o seguinte, olha, não espere desenvolver o Brasil a partir da indústria paulista. Ele fala isso com todas as letras. Não espere. O que está por trás desse pensamento? Depois vai ficar até mais claro com dependência de desenvolvimento. Veja, quando você fala em desenvolvimento, geralmente você está falando de um projeto que envolve uma nação, não é? Um país. Esse fato de você pensar um país faz de você um empresário cujos interesses estão centrados, ou seja, a sua base, a sua atuação, o seu horizonte de acumulação está dentro desse país. Quando você está falando de países subdesenvolvidos, você está falando de elites industriais e empresariais, em geral, cujo interesse está em multinacionais ou fora do país. Ou seja, nós formos... Isso é o Henrique Cardoso, tá? Não sou eu. Ele está falando. Está falando de grupos sociais dominantes, grupos que têm poder político, poder cultural, poder militar e poder econômico, que enxergam seus interesses muito mais ligados ao sucesso de uma multinacional, ao sucesso aqui instalado, ao sucesso de uma multinacional que ele vai vender para ela, ao sucesso das vendas da soja ao exterior, ao sucesso das vendas das ações, dos juros ao exterior, muito mais que ao desenvolvimento de um mercado brasileiro ao qual ele pode dominar, ao qual ele pode desenvolver, ao qual ele pode desenvolver tecnologia aqui dentro. Não interessa aí. Isso me daria risco, me daria trabalho, me daria problemas políticos e me daria ainda chances de fracasso. Esses grupos estão muito bem, países subdesenvolvidos, tá? Não é Brasil, México, Argentina, qualquer um. Estão muito alinhados, seus interesses, aos interesses desses capitais internacionais. Estou parecendo o Leonel Brizola, né? Estão muito bem alinhados. De modo que é muito melhor para eu, um empresário brasileiro, pegar uma coisa que qualquer, por exemplo, um relógio. Esse relógio. É muito mais fácil eu, mesmo que fabrique no Brasil, importar as máquinas de lá, importar a tecnologia de lá, importar as plantas, às vezes até inteiras, do exterior, do que fazer tudo isso aqui dentro. Porque está tudo pronto, porque é mais barato e porque eu tenho segurança de vendas aqui dentro, porque todo mundo quer imitar o consumo internacional. Se eu não tiver, ainda por cima, nenhum outro órgão que redirecione
para a produção interna de tecnologia, me redirecione para atendimento ao mercado interno, que me redirecione com financiamentos interessantes, para construir essa tecnologia aqui dentro, para investir na construção de plantas aqui dentro, para investir em desenvolvimento da minha própria fábrica aqui dentro, eu não vou fazer. É mais fácil, mais barato, mais seguro eu fazer isso a partir do que já existe lá fora. E é o que a gente faz. Não é? Quando a gente, por exemplo, deixou o câmbio valorizado muito tempo, desestimulando a indústria nacional, o que os empresários brasileiros fizeram foi racional. Não foi maluco, não foi maldoso. Eles aproveitaram a oportunidade de comprar lá fora, conseguir trazer para fora para aqui para dentro barato, produzir barato para vender, né, os produtos aqui dentro. Só que isso implicou vários outros problemas para as outras empresas. Do ponto de vista da empresa individual, foi racional. Do ponto de vista da economia nacional, foi um desastre. Bom, agora imagina. Agora a gente fala, mas agora vamos ter que investir em tecnologia, vamos mudar esse patamar tá errado, isso aqui, vamos fazer o Brasil mudar para inovações importantes, capazes de levar a gente para um outro patamar. Eu quero ver a gente convencer esses empresários a fazer isso. Eu acho muito difícil. Porque os interesses estão consolidados, porque os interesses já existem. Essas pessoas já ganham dinheiro, essas pessoas já têm um status social elevadíssimo, essas pessoas já têm influência política, essas pessoas já são muito importantes na sociedade. E para que ela vai mudar o status dela? Para que ela vai se meter ao risco? Para que ela vai se meter a uma mudança desse tipo, nesse nível? É complicado, por isso que o Estado é tão importante. Por isso que o Estado nasce, às vezes, aparentemente contrariando o interesse empresarial, porque ele pode, sim, estar direcionando para um outro patamar em que tem que mudar coisas internas, tem que mudar preços internos, tem que mudar instituições internas, tem que mudar direcionamentos do que é valoroso e do que é ruim para a economia e para a sociedade. Por isso o Estado, por vezes, tem que ter um projeto nacional legitimado para conseguir redirecionar. O capital privado sozinho, ele já tem seus interesses comprometidos. E não é por maldade, é porque é racional. Eu não sou um administrador de empresa que tem maldade no meu pensamento e por isso vou fazer produtos ruins na economia. Não. É porque assim eu ganho dinheiro, a empresa acumula mais dinheiro, ela me paga bons salários. Se eu não fizer, outro vai fazer, e eu vou perder competitividade. Enfim, uma série de coisas que acontecem que tiram essa empresa do mercado rapidamente se ela não atuar de maneira, como é que eu vou dizer, quase exageradamente ambiciosa dentro do mercado nacional. Então, não é uma questão de a gente não entender o liberalismo, não. É que a nossa ordem neoliberal aqui já nos pega num país atrasado com renda muito mal distribuída. E, portanto, com algumas condições institucionais, algumas condições de acumulação de capital que não favorecem, de jeito nenhum, investimento em tecnologia e ciência no Brasil, André. Não sei se te ajudou, mas a impressão que eu tenho é que esse quadro ainda é firme no Brasil, ainda não superamos. A Fernanda fez uma pergunta, mas o Pedro Henrique engatou outra sobre a burguesia, que é o tema que você está tratando, então eu vou passar na frente, tá? Desculpa, Fê, já falo. Professor Ricardo, você enxerga alguma fração da burguesia, empresários, que poderia ser uma real aliada a um projeto de desenvolvimento nacional, contrariamente ao que parece ser a Fiesp e a agenda dela? Pedro, eu concordo contigo. Acho que a agenda Fiesp não é por aí. Aquela coisa de custo Brasil, puxa vida, né? Não é o caso. A gente pode discutir essa coisa de custo Brasil. Mas existe sim, Pedro, existe sim. Eu vou lembrar um caso histórico, né? Vou lembrar o caso do Roberto Simonsen. Roberto Simonsen é um empresário, uma pessoa importante na Fiesp, uma pessoa que brigou demais pelas políticas pró-indústria, no momento em que o Brasil estava consolidando a sua indústria, o Brasil estava consolidando esse patamar novo de economia monetária aqui dentro. Veja, ele teve resistências várias, tem um famoso debate dele com um economista chamado Eugênio Boudin, que é um tremendo liberal, um cara muito inteligente, Boudin, um cara muito inteligente, um cara muito culto, um cara extremamente preparado, um economista de primeira linha. No entanto, um liberal que achava que o Brasil deveria seguir sua vocação natural. Que vocação natural é essa? Vocação de ser um país celeiro do mundo. Um
país tinha que usar as suas terras, suas condições naturais para continuar exportando em grande quantidade, a preços baixos, e conseguir, com esses dólares que entravam no Brasil, comprar as coisas que necessitava. Isso seria melhor para todos. Geraria equilíbrio de preço, geraria coisas baratas para a população, enfim, a crença dele. O Roberto Simples falou, não é nada disso, tem que fazer outra coisa. Então tem esses empresários, tem sim. Você sabe que existe um racha na Fiesp, não esse recente agora, que já tem também, mas um mais antigo, que gerou o IED. Não sei se você ouviu falar no IED. Instituto de Estudos do Desenvolvimento Industrial. IED. O IED já é um grupo de empresários que começou a olhar para a questão brasileira, para a questão do desenvolvimento industrial brasileiro, de uma outra maneira, e que, se você conseguisse um plano que, eu acho, né, impressão minha, é questão absolutamente pessoal, se conseguisse engatar esses empresários no projeto de desenvolvimento nacional, eu acho que eles iriam. Acho que eles iriam, sim. O problema é que nós podemos perder esses empresários, porque a cada ano que passa, as indústrias ficam mais fracas, as pessoas vão desistindo, vão para o mercado financeiro, vão fazendo outras coisas com seus capitais, vão vendendo suas fábricas, suas empresas. Mas eu acho que tem sim, acho que tem grupo de empresários que a gente pode chamar essa responsabilidade para com a nação, com o seu próprio país. Tem uma questão sim, Pedro. Tenho grandes esperanças. Bom, tem uma pergunta para nossa querida Fernanda. Ela pergunta, Ricardo, o que você acha que faltou para o Brasil superar a armadilha do subdesenvolvimento, apesar do grande desenvolvimento industrial? Fernanda faz perguntas difíceis, né? Não deixa barato, não. A Fernanda é a nossa colega da FABC, nossa coordenadora, uma pessoa muito querida, gente. Vocês não conhecem a Fernanda? Deu a primeira aula, eu acho. Né? A Fernanda deu a primeira aula no curso, uma pessoa muito, muito querida. Bom, Fernanda, veja só. Aí, novamente, vamos para o campo pessoal, né? Vamos imaginar que eu estou conversando contigo, assim. Eu, você, Patrícia, e agora a Yasmin está me vendo também. Veja só. Tem várias coisas no meio do caminho, né? Tem muitas coisas no meio do caminho. Eu acho que uma das primeiras coisas muito importantes que nos atrapalharam enquanto país, e eu acho que o Chico de Oliveira novamente está correto, faltou para nós uma teoria do capitalismo brasileiro. Nós não formulamos uma teoria do capitalismo brasileiro. Nós temos teorias que nós pegamos emprestados de outros, adaptamos. A melhor que nós temos é o pessoal ali que vem do pensamento latino-americano, estruturalista, que é genial, mas do capitalismo brasileiro a gente não tem. Por que isso é tão importante? Porque o nosso capitalismo é gerado de uma maneira muito simples, muito limpa. Nós vimos de um modelo agrário exportador escravista, não é? É no finalzinho dos anos dos 1800, nós tornamos essa mão de obra cada vez mais assalariada, nós trouxemos imigrantes italianos, nós conseguimos aqui transformar essa mão de obra assalariada. Isso vai no seguinte caminho. Vou falar da questão social já, mas vamos só na questão econômica por enquanto. Isso leva a gente para o seguinte caminho. A gente vem com uma indústria que cresce a partir do bom desempenho do café. Quando a coisa desanda, e até um pouco antes disso, quando a coisa desanda, já no começo do século XX, mas depois quando a coisa fica mais clara ainda, você não tem aquilo que os países mais ricos fizeram, que é uma ruptura entre os setores urbanos, industriais e comerciais e o setor agrário. Revolução burguesa. A gente não fez, pelo menos não os padrões que levem a uma ruptura clara entre o setor rural e o setor urbano. Isso fez com que interesses oligárquicos continuassem extremamente presentes nas decisões do Brasil. Extremamente presentes, tanto do ponto de vista governamental, quanto do ponto de vista dos poderes exercidos nas instituições em geral. Então, esse poder oligárquico nunca se separou do poder do Estado, mesmo quando Getúlio chega ao poder, ele continua um oligarca. Getúlio não é um oligarca, Getúlio é de São Borja, um fazendeiro. Já não era um comunista, já não é comunista nada, já não é um fazendeiro, um grande fazendeiro no sul do país. São oligarquias, né, que vêm, mesmo com um pensamento positivista, mais moderno, mas não faz ruptura. De modo que nós não esvaziamos o poder nunca dessa oligarquia. Nós nunca esvaziamos o poder nunca desse pessoal. Fizemos, por exemplo, uma reforma civilizatória fundamental que fez nos países mais ricos, que é a reforma agrária. A gente nunca fez. E acho que não vai fazer mais. Isso complicou demais a distribuição de
de renda, complicou demais a distribuição de propriedade, continuou acumulando poder naqueles grupos que continuaram usando o Estado como uma entidade de estímulo à acumulação do seu próprio capital. É o José Luiz Fiore, né, que explica isso, que vai explicar para nós que o Estado se balcanizou, o Estado foi um balcão em que as mídias buscavam lá a continuidade dessa acumulação de capital. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa que eu acho que nos atrapalhou muito, Fernanda, veja, opinião pessoal. Segunda coisa que eu acho que nos atrapalhou muito, o que a gente fez com a massa de trabalhadores pós-escravização? Niente. Nada. E não eram só os escravos negros, eram os brancos pobres também. A gente não fez nada. A gente nunca distribuiu renda. A gente nunca distribuiu decentemente terra. A gente nunca distribuiu nada. De modo a tornar a sociedade mais igualitária, como aquela pergunta, eu acho que é esquecido Pedro, não lembro mais se é o Pedro, que perguntou lá em cima. Desculpa, Pedro, se não for você, desculpa, colega, se eu estou esquecendo o nome, depois eu volto lá para ver. Que perguntou da Canadá e da Austrália. A gente não fez isso. Né? Isso, novamente, continuou com uma massa muito grande de trabalhadores extremamente baratos, extremamente fáceis de serem manipulados para cá e para lá, quando há necessidade de crescimento econômico. Cara, você constrói uma hidrelétrica no interior do país, parece que o mundo vai para lá. O mundo vai para lá e aquilo, enquanto está investindo, está indo bem, as pessoas vão morando lá. Quando o Estado sai de lá e deixa a hidrelétrica pronta, vira uma bagunça, um problema sério social, favelas enormes. Isso aconteceu, inclusive, recentemente. Então, isso acontece há muito tempo. Nós não temos uma sociedade minimamente, com a distribuição de renda minimamente razoável, que nós possamos construir uma democracia. Não sendo uma democracia econômica, a gente sequer consegue uma democracia política razoável. Temos uma que se chama democracia de baixo impacto. Se é uma democracia com uma democracia de baixo impacto, a gente não consegue fazer. Nós não temos canais reivindicatórios para as populações mais pobres que permitam a essa população reivindicar melhores condições de vida, de trabalho, de educação, de segurança, de saúde. Quando reivindicam de maneira mais forte, gera um problema social e político que precisa ser atacado com a polícia. Isso é muito grave. Nós não temos canais normais e legítimos de democracia, de administração de conflitos, que levasse a gente para uma situação de menor distribuição de renda. Então, nós temos uma concentração muito forte de poder econômico num canto e um bando de gente que sofreu a vida inteira todo tipo de discriminação e de exclusão econômica, que gerou um país onde é mais fácil o grupo elitizado se aliar aos interesses internacionais do que se aliar a esse povo, que ele enxerga como outro. O problema do desenvolvimento é muito complicado por isso. Não é só uma questão econômica, de estrutura econômica. É um problema que envolve questões de estrutura social e política que impedem uma troca social mais econômica. Então, nós estamos numa situação bem difícil, Fernando. Eu acho que isso é absolutamente pessoal, uma interpretação pessoal. Eu acho que nós falhamos nesses dois momentos. Nós não conseguimos fazer que a indústria se tornasse, ela por si, um setor desligado dos interesses agrários, portanto, fosse, de certo modo, aliada dos interesses agrários, dos interesses oligárquicos, e, portanto, muito presos ao seu domínio da propriedade, muito presos ao seu domínio da população, ali vinculada a ela, e também deixamos a população mais carente sem qualquer opção que não fosse se submeter a esse quadro nacional em que, sem emprego, sem saúde e sem segurança, vão ocupar as regiões mais pobres das cidades, como a Emília Maricato conta, que é a ocupação de São Paulo. Não é uma cidade que cresce horizontalmente a partir de locais clandestinos de gente que chega migrante, submetendo a qualquer coisa, para poder sobreviver de maneira um pouco mais decente do que vivia no campo. Mas é uma opinião.
nós não temos mais questões. Eu fico pensando, lembrei do Inácio Rangel. Será que o Inácio Rangel não foi um autor que pensou um pouco o Brasil dessa forma um pouco mais nacionalismo econômico, falando assim, a gente pode criar, né, com capital nacional, vincular esses interesses? Eu acho que ele é um autor tão desprezado, você não acha? Poxa, Patrícia, eu vou te dar um beijo quando te ver. Eu concordo plenamente. Inácio Rangel, a gente deixa ele de lado. Como deixa Inácio Rangel de lado? Como assim? Um cara genial, que pensava completamente, a gente brinca, fora da caixinha. Ele pensa fora dos modelos e consegue ser muito criativo na forma de olhar a realidade brasileira. Eu morro de dó. Eu confesso que eu me penitencio por estudar pouco Rangel. Eu acho que estudo pouco Rangel. Eu devia estudar mais. Mas, enfim, essa é uma obrigação que eu tenho que me resolver. E eu acho que é por aí mesmo, Patrícia, é uma coisa fundamental. Você tinha falado uma coisa, tinha me dado uma ideia aqui, esqueci. Você tinha perguntado uma coisa, fala no comecinho, você tinha falado do Rangel, esquecido. Do nacionalismo, porque ele tinha o ISEB, que era um pessoal mais diferente do Fernando Henrique, né, que pensava que você constrói um capital nacional, que você precisa reduzir a burguesia, né, o setor, mostrar que vale a pena. Né? Tem outras experiências históricas. Então... Concordo com isso, porque eu lembrei era uma frase, eu lembrei, desculpa, Patrícia, só lembrei de uma frase. Eu tinha um chefe na BDI. A BDI é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, uma agência do governo federal, que eu fui para lá, fui concursado, tá, gente? Vai pensar que não, fui concursado. Aí fui para lá e aí eu tinha um chefe, figuraça. Vocês vão conhecer, inclusive, o Alvarez. O Alvarez dizia uma coisa muito séria. Ele dizia, não se faz capitalismo com o capital dos outros. E era um pouco isso que acho que o Rangel falava, de outro jeito, né? Ele dizia, olha, você quer fazer um capitalismo que vai crescer, que vai desenvolver, que vai gerar produção, que vai gerar produtividade, que vai ter emprego, renda, que nós vamos ter disputas por parcelas dessa renda? Claro, você tem os canais democráticos para resolver isso, não tem problema. Conflito não é problema. Conflito, inclusive, pode ser um caminho de superação, mas isso é outra história. De qualquer modo, você tem um capitalismo que quer fazer isso, você não pode ter um país que as multinacionais dominam os principais setores econômicos do país. Elas ditam a tecnologia, elas ditam de onde vai comprar. Se nós lembrarmos da discussão da Cristina Reis, na aula passada, a gente vai lembrar que, bom, elas agora, com as cadeias globais de valor, elas não precisam sequer comprar aqui dentro. Então, elas podem gerar aqui uma mera montagem e comprar tudo de fora, ou seja, nossa balança de pagamentos da cozinha consegue ser esvaziada de dólares. Não dá para fazer capitalismo com o capital dos outros, não um capitalismo desenvolvido. Você veja, China, Coreia, qualquer um que você pegar, que conseguiu alcançar um desenvolvimento recente, fez o capitalismo de sucesso com o seu capital. Não que a China seja capitalista, mas ela usa muito do capitalismo. Ele fez com o seu, não fez com os dos outros. Se ele fez com os outros, usou dos outros por um período, para aprender, para engrandecer o seu, e depois libertou-se e fez, com grande sucesso, os passos necessários para uma outra sociedade. Nós não temos mais perguntas e eu esqueci de contar. Tem um monte de gente agradecendo. Aula maravilhosa, aula excelente. Tem gente já pedindo parte 2. A nossa chefe falou que foi ótima a sua resposta. Generosidade. Excelente exposição, excelente aula de história contemporânea, excelente reflexão, Ricardo. Ufa, que aula! Né? Eu acabei, desculpa, eu estava tão entusiasmada com as suas respostas e com a sua aula que acabei não te contando aqui das manifestações aqui bem legais, né? Então, gente, eu só posso agradecer, eu só posso ficar feliz, muito obrigado, mas de qualquer modo, eu só posso agradecer Patrícia, vocês que fizeram perguntas e a oportunidade que a Escola do Parlamento deu para a gente discutir. Nós estamos conversando, não tem nenhum mérito meu aqui, agradeço muito obrigado. Essa oportunidade de sair dos muros da universidade e ir para um público maior, discutir. A gente tem a Yasmin e o Bruno, que estão traduzindo para Libras, também é uma grande oportunidade, ficamos muito felizes com isso. O pessoal, o Márcio, o Pedro, que nos ajudaram bastante. Eu não sei se você quer falar algumas palavras mais.
Eu primeiro agradecer. Patrícia, sua generosidade de novo, muito obrigado. Seu sorriso sempre me alegra, você não sabe disso, mas eu adoro seu sorriso. Muito obrigado sempre pela atenção, pela alegria com que você nos move, nos apoia, nos estimula. A presença de todos os colegas que estavam aqui conversando, prestaram atenção, fizeram perguntas. Puxa vida, a essa hora da noite, escutar um careca falar de economia não é mole, né? Então só tenho que agradecer. Muito obrigado à Escola do Parlamento, que nos deu essa oportunidade, e dizer que, gente, embora novamente nós tenhamos a fama, nós economistas, de fazermos uma ciência lúgubre, é só porque a gente olha os problemas, é só por isso. E se a gente olha os problemas, é porque a gente tem uma grande esperança na solução deles. Senão a gente desistia, e a gente não desiste. A gente olha os problemas e fala, é ali que eu vou mexer. É só por isso. Então olhem para nós apenas como os identificadores de problemas. Nós temos sempre esperança conosco e contamos com vocês essa esperança para transformar o país em um lugar feliz, que a gente olha e fala, poxa, meu filho vai crescer aqui, que legal. Obrigado. Muito obrigada. A crise é uma oportunidade, né? Uma oportunidade de mudança que nós precisamos. Bom, queria agradecer a todos, mais uma vez, a Yasmin, o Bruno, o Ricardo, pela excelente aula, foi maravilhosa. E ao Márcio e Pedro, que estão aqui por trás, dando conta aqui e nos ajudando a conduzir esse momento. E a todos vocês que assistiram, né, e nos presentearam aí com essa plateia, com essas perguntas, né, e nos fazem sempre pensar e refletir mais sobre um tema que nos é tão caro como o desenvolvimento econômico, né? Nós temos jeito, gente. Nós vamos conseguir, sim. Obrigada. Um abraço a